De volta com mais uma edição do Debaixo da Moita, o seu podcast. Olha, estamos por aqui hoje trazendo, antes de dizer o nosso convidado, eu queria, meu internauta, que você já é inscrito no nosso canal? Caso não seja, se inscreve. Se você já for, vai repostando aí, dando aquele like, faz o seu comentário, porque hoje o assunto é pesado. Hoje eu lhe digo que o assunto é pesado, porque estamos trazendo o prefeito municipal de Frecheirinha, Francisco Mesquita Portela, o Gargamel. Seja bem-vindo, Gargamel. Meu amigo Boitinha, boa noite a todos os internautas, né, e também todos os telespectadores, porque tem gente que assiste na TV, sim, Boitinha, no descanso ali, no horário do descanso à noite, vai assistir esse programa maravilhoso que é líder em audiência, aqui nesse seu grande podcast, que já trouxe vários convidados, né, importantes, né, e a gente vem sempre sendo convidado aqui por você, pelo podcast, e a gente tem a satisfação imensa de estar presente. Está conosco aqui nos nossos estúdios, nosso secretário de administração, Carlinhos. Eu ia até citar o nome deles, mas sinta-se à vontade, pode o nosso secretário de segurança também, Johnny Smith, né, o nosso amigo e também guarda municipal, Edvan, nosso amigo Bertinho, lá da Ubaúna. O Bestinho é onde eu tô, ele tá também, sabe? Né? O Bestinho é... Não, o Alberto Neto aí, o Alberto Neto, carinhosamente conhecido como Bertinho, ele é fanático por política. Eu sou admirado dele não ser vereador em Eu também já disse pra ele, rapaz, tu era pra ser candidato na Ubaúna. Ele, negócio de candidato na Ubaúna, pega corda. Gente boa. E a gente abraça aí todos os amigos e amigas que estão em casa nesse momento assistindo aqui o nosso programa. Prometo que nós teremos muitos assuntos bons e também assuntos polêmicos. Gargamel, eu tenho muitos assuntos polêmicos. Como você já saudou aí os nossos, o pessoal que estão aqui, os nossos visitantes, né, que estão aqui nos bastidores, mas damos as boas-vindas, né, ao Alberto Neto, o Bertinho, né, ao guarda municipal aqui, o Edvando, ao meu amigo Johnny Smith, né, que é uma pessoa que a gente já se conhece pela internet há mais de ano, né, Johnny? O Carlinho aí de quando era criança ainda, do tempo não pode nem dizer quando era pequeno. Porque o Carlinho continua e eu também. E o Lohan desde quando ele embuchou, né? Nosso diretorzão aí, Lohan, um abraço e a todos aí. E você, meu internauta, seja bem-vindo. Gargamel, bora começar bem esse negócio. Hoje eu lhe chamei, talvez você não saiba ainda o motivo, mas agora você vai saber. O hospital tem uma empresa que já está com quase 2 anos, que está gerindo o hospital, né? Boa parte, eu acho que tem alguns concursados. E, ultimamente, o salário dos colaboradores vem atrasando com muita frequência, fazendo com que as pessoas passem dificuldades, né? Inclusive, as pessoas que me informaram para que eu lhe chamasse aqui ao podcast, para que eu lhe chamasse ao podcast, já me contaram que tem gente aí cortando energia, faltando, cumprindo com os pagamentos de conta de energia, de conta de água. Enfim, a coisa está difícil para os colaboradores, né, do hospital. Isso pode até acabar gerando um problema na atribuição, né, na execução da atribuição, né, atendendo uma pessoa como não deveria. Então é assim, eu queria entrar nesse assunto com você, mas antes eu queria... meu internauta, você segura aí porque a gente vai... Eu quero que você me explique sobre isso, mas antes, outra coisa que vem me incomodando é o lixo, Gargamel. Você é uma pessoa que chegou, já está com quase um semestre, né? Já está com 6 meses de prefeito e em alguns lugares a gente vê a permanência do lixo, cara, em determinado lugar. O que está acontecendo, Gargamel? Pronto. Todos os nossos internautas, né, telespectadores, sabem como foram as condições que a gente recebeu o município, né? É claro que nós já estamos aí, já entramos no 6º mês de mandato, né? Não adianta a gente botar culpa ainda em gestão passada, né? Mas nós estamos no 6º mês, mas todo mundo sabe como recebemos a situação do município com quase 2 meses sem coleta. Então nós fizemos aí uma força-tarefa e toneladas e toneladas de lixo foram retiradas. A gente, infelizmente, não detemos aí 100% dessa falha no município, né? E, Moitinha, é um assunto que a gente vai entrar já, né? Que é sobre PASEP, sobre também INSS, mas... Inclusive o PASEP é novo, eu fiquei sabendo recentemente. Esse do atraso do hospital já vem há alguns meses
que eu fiquei sabendo. Certo. Então, o que é que Mas acontece? eu queria ver logo o lance do lixo, depois, daqui a pouco a Aí o gente que volta para acontece? esse assunto. Já a gente fala sobre o PASEP e INSS, mas infelizmente, a nossa gestão já teve que cortar alguns gastos. Alguns gastos. Nós já tiramos, por exemplo, uma caçamba de coleta, nós já tiramos um compactador de coleta. Por quê? Porque, Moitinha, onde nós vamos falar já do PASEP e INSS, por causa desses gastos extras que está tendo no município, por causa desse impacto financeiro negativo, né, está acarretando na nossa coleta de lixo. Porque nós tivemos que diminuir a frota da captação desse lixo do município. Você acredita? Tivemos que diminuir a frota. Então, diminuindo a frota, você diminui a produção. Né? E a produção de lixo no município é muito grande. Exemplo, nosso maior problema é de sábado e domingo. Né? Quase todo mundo trabalha. Você imagina, cidade de 16 mil habitantes, 4.500 pessoas trabalham. Certo? E aí elas deixam para fazer a faxina no sábado. Fazendo a faxina no sábado, ela bota todo aquele lixo para fora, geralmente depois de meio-dia. Nós só temos coleta até meio-dia no sábado. Então, passa aquele lixo todo em meio-dia, à noite do sábado, o domingo o dia todo, para ser captado na segunda-feira. Então, por isso que nós ainda estamos tendo esse problema de lixo no município. Nós vamos ter que fazer uma campanha educativa, né, para as pessoas colocarem um lixo toda noite, pode botar toda noite, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né, de fora para de manhã cedo o carro coletar, enfim. Nós vamos fazer logo uma força-tarefa educando as pessoas a como tratar o seu lixo dentro de casa, até desovar esse lixo também para que a administração pública o colete e leve lá para a central de captação que fica lá em Ubaúna. Algumas cidades já aderiram a esse modelo, né, de ficar educando as pessoas para que coloquem só na e iminência. Um outro problema e passar grande, o nós carro, temos né? ainda muito mato nas ruas, né? Inclusive está transcorrendo aí no município uma licitação para roço, capina e pintura de meio-fio. É muito burocrático, demora muito. Com essa nova lei, uma licitação, Moitinha, que antes você fazia ela 10, 20, no máximo 30 dias, ela pode chegar até 2 meses, uma licitação. Então é muito lento, muito lento. Com essa nova lei da licitação aí, os processos estão ficando muito lentos. Mas já está aí transcorrendo no município, nesse processo licitatório do roço, capina e pintura de meio-fio do município. Gargamel, desculpa a minha ignorância, o que é o roço? Eu não sei o que é. O roço é aqueles matos mais altos, Moitinha. Por exemplo, nas estradas nós já estamos usando uma máquina agrícola, que é a mesma que fica na margem da BR, cortando mato, que você vê da Ubaúna para cá. Nessa máquina nós pegamos ela quebrada, sem a lâmina quebrada. Nós consertamos essa lâmina agora no início de maio e nós já estamos roçando as estradas vicinais principais. As intermediárias, que é aquelas estradas que tem pouco movimento, a gente vai roçar ela através da licitação da empresa, entendeu? As empresas vão participar, uma empresa vai ganhar e vão fazer esse trabalho. A capina, todo mundo sabe o que é, que quase todo mundo aqui já capinou, né? Sim, com E aí certeza. vem depois, quando terminar esses 2 serviços, que é o roço e Eu a achava capina. melhor olhar as pessoas capinando, eu achava fantástico. O roço e a capina, aí vem as pinturas de meio-fio, né? Gargamel, eu tenho visto algumas críticas sobre as estradas do interior que você não mexeu ainda. Você está me falando que esse processo licitatório vai englobar também as estradas rurais? É assim, Motinha. Estradas mais críticas, nós já mexemos. Exemplo, a da Barreira aqui seria uma barreira, né? Está totalmente crítica ali a descida daquele alto pro açude, né? Na semana passada, nós já fizemos um trabalho lá, colocamos material, fizemos uma terraplanagem, inclusive uma estrada, por exemplo, assim que você passar a parede do açude, daqui da Siriema para a Barreira, entrando à direita, aquela estrada nunca foi feita. E nós fizemos ela agora, já depois do inverno. É ali em frente à casa que era do vereador Edvando, para sair ali? Não, aqui mesmo, da Siriema. Assim, quando você passa a parede do açude, tem um Tonho Pitácio lá direito, você já desce para a esquerda. Ao invés de você ir para o sentido Caetano à direita, aliás, à esquerda, você desce para o lado direito. Entendeu? Quem é que mora ali? O seu Pedro Caetano. Mais lá mora a Elisângela, né? A Elisângela, que chama de viúva. Sei. Mora ali, foi feita aquela estrada, fazia muitos anos. A mãe a mãe do véi, a mãe do Joaquim, a mãe da Francisca, mora tudo ali. Aliás, ela morava porque ela faleceu. Mas foi feita aquela estrada ali do lado direito. Então, a gente, através da prefeitura mesmo, nós temos aí um maquinário que pegamos quebrado, nós já recuperamos esse maquinário e nós estamos fazendo já uns locais que estão críticos. A gente já está ajeitando. Mas também está em processo licitatório uma locação de máquinas pesadas, caçambas e etc., para poder a gente, se Deus quiser, fazer logo um trabalho de terraplanagem em todo o município de Crixeirinha.
E também, né, nós ganhamos aí, através do governo do estado do Ceará, 4 milhões para recuperar essas estradas, né, Moitinha? Nós fizemos o projeto, foi agora apresentado à SOP e uma pessoa já do governo me garantiu que esse recurso irá sair para a gente fazer quase 100% das estradas de Frecheirinha no que diz a respeito de terraplanagem. A previsão é para quando, Gabriel? Eu acredito que julho, agosto, a gente já consiga fazer a licitação. Aí, mas é assim, veja ainda bem. Nesse verão iniciar. Não, mas agora as estradas a gente já está iniciando, já estamos fazendo a recuperação já. Certo. Isso por conta do município, né? Agora, para fazer terraplanagem, que é caro, que você tem que fazer bueiro, você tem que altear a estrada, você tem que larguecer, aí não, é um recurso do governo do estado que aí nós estamos conseguindo. Porque ainda tem uma grande dificuldade ainda para, por exemplo, algumas estradas, eu não sei qual é o teu plano, né? Mas algumas estradas, por exemplo, um carro pequeno para passar por o outro ali no caminho ali do Marfim ali, por exemplo, Certo. é meio complicado. Você tem alguma pretensão Ela de enlarguecer? ela está no projeto, né, da terraplanagem ali também, vamos enlarguecer. Porque antigamente ali não era muito movimentado não, mas hoje é bastante. Hoje é. E a gente tem um projeto ali de uma das terraplanagens, é a questão do Marfim para sair na Oiticica, né? Você tá dizendo? Isso, exatamente. Pronto, uma das terraplanagens é lá, aí Oiticica, Penaduba, aí vem ali, também aqui a gente vai fazer aqui por dentro para sair no Jardim, né? A fazenda Zé Maria Elias ali, Zé Maria Faustino, outra terraplanagem aqui, sentido Angelim, outra terraplanagem aqui, por exemplo, nós estamos fazendo o calçamento, né? Do Coité. Né? E onde o calçamento encerrar, a gente vai fazer terraplanagem até a Palmeiras, enfim. A gente tem muito projeto aí os barris, né? Que faz muito tempo que essas estradas não são feitas. Sim. A gente está no projeto também. Dá para fazer, Moitinha, em torno de quase 40 quilômetros de estrada. Esses 4 milhões aí, sabe? Muita estrada mesmo. Deus quiser, a gente vai fazer aí um projeto bem feito. Para os outros anos, a gente faz só manutenção, se Deus quiser. Dá para selecionar assim o que está numa situação mais complicada e onde precisa de um acesso maior, por exemplo, em circulação de ônibus, às vezes até para trazer para as escolas. Ali o barril, né? Sentido Timbaúba, sentido Boa Vista, é muito crítica na estrada. Das estradas você falou que, eu já vou entrar no outro assunto aqui, meu internauta, bem polêmico. Eu estou me coçando para falar. Ainda não é o do hospital não, mas não é menos polêmico não. É sobre, ainda só para concluir aqui das estradas. Você me disse que já começou algumas coisas, né? Mas ainda mesmo não tendo sendo iniciada a obra lá que você está em licitação, em processo licitatório. Certo. O Coité, como é que está a situação? Do calçamento? Do calçamento. Pronto. Esse projeto de calçamento é um projeto antigo. É da gestão passada? Mas veja bem, tinham perdido esse projeto. Ah, é? Tinham perdido, né? Por causa de quê, do Gabriel? recurso. A questão do recurso estava perdido. Né? Uma das primeiras coisas que eu fiz logo quando ganhei, fui a Brasília. Aí garanti lá com o deputado Júnior Mano e garanti o recurso novamente, né? Aí nós fizemos a licitação agora no mês de abril, com término agora no mês de maio. O valor lá, senhores internautas, é 1.250.000, né? Nós seguimos o mesmo projeto da gestão anterior, certo? Da gestão anterior. E aí demos a ordem de serviço e a obra lá já iniciou, Moitinha. Iniciou a obra na segunda-feira, né? Já estão lá realizando o calçamento, né? Que é a pavimentação em pedra tosca, né? O projeto lá é 1.250.000 e após esse projeto ser concluído, nós iremos fazer mais um aditivo, Moitinha, que dá em torno de mais 400 e poucos mil. A gente, na verdade, o projeto, ele começa aqui no Porto de Saúde, quando chega lá no campo do Coité, ele entra à direita. Ah, sei, tipo sentido Pedra d'Água ali. Isso. Começa o Porto de Saúde, passa o campo e entra à direita. E o aditivo que nós iremos fazer de 400 e tantos mil, ele já vai tirar direto sentido Palmeiras. Na conclusão dele, o restante nós vamos fazer terraplanagem. Se Deus quiser, onde tiver bueira para fazer, onde tiver passagem molhada para fazer, onde tiver uma pontezinha nós vamos fazer. E nós vamos fazer até a extrema, né? Que ali eu acho que extrema com o Bajara. Tá entendendo? Ali Palmeira, lá em cima já é o Bajara. Lá na casa de Juvenal, que é na casa do final de Chico Alcides. Muita gente conhece, né? Então a gente vai fazer uma terraplanagem até lá. Então nós vamos deixar aquela área ali, se Deus quiser, toda pavimentada. Com o calçamento a pedra tosca. E o que o calçamento não conseguir atingir, nós iremos fazer a terraplanagem. Legal, vai até o pé da ladeira, né? Até o pé da ladeira já, que ali já geograficamente já é o Bajara.
É? Geograficamente é o Bajara. Mas até o saudoso Chico Alcide ali ainda é Frecheirinha. Frecheirinha. Aí passou lá, tem até uma demarcação. Tem, né? Aí já inicia um pouquinho do Bajara já. Entendi. Gargamel, o assunto polêmico que eu disse que ia, meu internauta, fique ligado, porque é assim, são dúvidas que a gente vai tirar, eu escuto na rua, trago para cá para perguntar ao convidado, né? E uma certa vez, uma determinada vez, o seu vice teve aqui e ele era pré-candidato a prefeito. Na época ele disse que o candidato era ele porque ele era um candidato nato, ele era do partido, né? Certo. Ele, depois, nas conjunturas, né, ele se tornou o seu vice, foi assim que foi registrado e tiveram êxito, né, obtiveram êxito na eleição. Certo. Só, Gargamel, que o que se ouve na rua é que quem manda na administração é ele. Essa história procede? Como é que você me explica isso daí? Por que que dizem isso pelas ruas? Certo. O que é que você me diz sobre isso? Eu acho que as pessoas estão estranhando, né? Porque falam das pastas também, que a maioria das pastas hoje, as secretarias hoje são de pessoas ligadas ao Mas você sabe o que é esse seu vice. Você sabe o que é esse comentário, minha amigoitinha? É novidade. Aham. Acho que as pessoas estão estranhando. Porque eu fui vice do ex-prefeito durante 6 anos e meio. E as pessoas não viam eu colado no ex-prefeito. Você tá entendendo? Então, Mas por quê, tudo Gargamel? aquilo é porque ele não queria muito eu perto dele. Você sabe que o nosso primeiro mandato, eu tinha um gabinete, o segundo mandato, a primeira coisa que ele fez foi eliminar o gabinete do vice de dentro da prefeitura. Coisa que eu, internauta, estou voltando novamente, que é o gabinete do vice-prefeito. O que acontece? Nós fizemos 3 ou foi 4 novas salinhas lá na prefeitura, foi 4 salinhas. E o Celiton, que é onde fica ali a junta de serviço militar, você sabe onde é dentro da prefeitura, né? Logo irá sair dali e vai ocupar um outro local. Onde é esse local, senhores internautas? Nós iremos reformar ali o antigo almoxerifado da prefeitura, que fica ali por trás do Banco do Brasil, próximo à loja Mamãe Coruja, e ali nós iremos abrir a Casa do Cidadão, onde nós iremos tirar identidade. Então as pessoas não irão ter que ir mais até Sobral para poder tirar a identidade. Vai ser tirado aqui. Nós já estamos comprando os equipamentos, são 2 equipamentos. Acredito que seja em torno de 40 identidades por dia, a partir do mês de julho, mais ou menos, nas férias, né, em Frecheirinha. Então o Célito irá ocupar esse local. Lá funcionará a Junta de Serviço Militar, a Casa do Cidadão, que é para tirar identidade. Nós estamos conseguindo um postozinho avançado do INSS, que também irá funcionar lá. E tudo indica que o tributos também irá para lá, o setor de tributos. Tem comerciante, muito que às vezes tem vergonha de tirar um alvará de funcionamento, porque ele não quer ir lá na prefeitura, como ele dizer assim, comerciante fulano e tal, tá lá na prefeitura, tá bem atrás de alguma coisa com o Gargamel, ligadinho logo. Mas não, vamos tirar o tributo de dentro da prefeitura e levar também para cá do cidadão. E no lugar da Junta de Serviço Militar, nós iremos reabrir o gabinete do vice-prefeito. Você está entendendo? Então, o Carlão quase todos os dias... No caso, ainda não tem. Não tem. Foi extinto pelo ex-prefeito. Ainda não tem. O gabinete existente lá dentro, físico. Eu ainda não pensava tem. que existia. Ainda não Eu tem. sabia. Então, o Carlão quase todos os dias está na prefeitura. Quando ele não vai, eu chamo. O Carlão tem uma larga experiência, porque já foi vereador, é um contador e já foi prefeito. Já foi prefeito. Então tem gente que estranha, então maldosamente estranha. Mas garanto que boa parte da minha gestão, muita coisa é combinada com ele. Não é acordo que nós temos, né, dele tomar conta de uma pasta. Não, isso longe dele, de longe de mim. É porque eu sempre pergunto, sim, sempre tiro alguma dúvida com ele. E ele tem uma experiência ampla. Então, acredito eu que isso aí seja comentário até de adversários maldosos, que existe muitos ainda. Pessoas que, na verdade, que acham que são inteligentes e de inteligência não tem nada. Você falando aí, já eu volto para esse assunto, eu me lembrei de o Osmani Leite teve aqui, né, o ex-jogador do Fortaleza, né? E teve um comentário lá, entre vários, né? Inclusive tiveram uns inteligentes, outros comentários que eu não aprovo tanto, e tinha uns que dizia que graças a Deus que ele saiu do Fortaleza. Sempre tem uns haters aí para querer confundir E como eu não entendo de futebol, eu perguntei para um torcedor de Fortaleza, que eu
ouvi lá em Fortaleza e disse, cara, tem um ex-jogador de Fortaleza que foi lá. Quem foi? O Osmani Leite. Ele, cara, ele jogava demais e tal. Rapaz, mas tiveram umas pessoas que colocaram, graças a Deus que ele saiu do Fortaleza, tava matando a gente de raiva. Aí, essa pessoa que era torcedor, é torcedor do Fortaleza, pegou simplesmente e olhou pra mim e disse, cara, esse pessoal que falaram isso aí são do Ceará, mano. Não pode. Esse pessoal são do Ceará. Então, Moginho, é isso. Então, como eu sofri muito, eu percebia muito, né, que o ex-prefeito, me tirava de escanteio, não queria muito perto dele. Hoje eu venho fazer diferente. Eu quero é o vice perto de mim. Além dele ter uma experiência boa para passar pra gente, é um cara bom, um cara amigo, um cara companheiro, entendeu? Tem gente que me diz, rapaz, o Carlão te defende. Às vezes a gente fala algo ali que tá errado na gestão, ele já voa bem ali, já fala, já explica o porquê, entendeu? Então a gente precisa de parceiros assim, não pessoas que fingem que é inteligente ou fingem que é um líder político sem ser. Né? Na verdade, a gente quer aliados do lado, a gente quer o povo sempre do lado. Por isso, jamais irei abandonar meu vice, jamais. Né? Muita gente aí dizia, ganharam a eleição, mas não vão até o 1º de janeiro. Nós já estamos o quê? Hoje é 4, né? 3 ou é 4? 4 não, de junho. Hoje é 6, né, não, Lohan? 6 de junho. Hoje é 6 de junho, sexta-feira. Sexta-feira. Então, 6 de junho. Então nós já estamos dia 6 de junho e aí nossa amizade cada vez mais fica mais grudado do que tem aquele ditado, que é catarro em parede. Ô, Gargamel, a questão da experiência do seu vice, do Carleone Júnior, isso é incontestável, isso é uma coisa que é inquestionável, né? Porque ele foi contador, foi vereador, foi prefeito, só nunca tinha sido vice, mas agora vice. Então é assim, da escala do município, eu não sei se ele assumiu só secretaria, né? Mas conhece, assim, nos mínimos detalhes. E isso, por o que você acabou de informar, ele vem lhe ajudando muito hoje na gestão. Isso não pode ser também prejudicial a você, no caso, se ele estiver montando um castelo para ele, e aí? Qual tipo de castelo você quer citar? Ixi, Maria. A pergunta veio, eu vou responder. E se ele estiver se preparando para na próxima ser o candidato e se eventualmente você não apoiar for contra você? Se o nome dele tiver melhor do que o meu, sem nenhum problema. Eu não tenho egoísmo em política, Moitinha. Cresci na política aos poucos. Comecei como locutor, fui vereador, vice-prefeito e hoje estou prefeito de Frecheirinha. Se tiver alguém no meu grupo que tem um nome melhor do que o meu, é claro que é cedo para a gente dizer isso. Mas eu apoiarei com todo prazer. Pode ser ele, pode ser um vereador do nosso lado, pode ser um secretário, sem nenhum problema. Uma coisa que eu faço, Moitinha, é dar autonomia para os nossos secretários trabalharem, entendeu? Eu não boto cabresto em nenhum secretário, deixo trabalhar. Se tiver algum erro, eu chamo, corrijo, reclamo, ouço a população e a gente dá um jeito, né? Mas política não se faz com egoísmo. Política com egoísmo, a gente vê o resultado aí que aconteceu com o ex-gestor no passado. Olha, Gargamel, só tomando aqui a palavra um pouquinho para mandar um abraço aqui para que acabou de chegar o seu chefe de gabinete aqui, o Emanuel. Seja bem-vindo, está aqui nos nossos bastidores. Obrigado aí por sua presença. Esposo da doutora Bruna. Esposo da doutora Bruna. Pois é, eu estava tentando lembrar o nome dele, uma vez nos encontramos lá no Salão do Leonardo. Fazer até uma... Bota aí o... Emanuel já propaganda aqui pro Leonardo. Você sabe que até o final do ano ele era vereador em Hidrolândia, né? Sei, ele me falou. Foi no a mãe passado, dele tem o quê? 6 mandatos, sua mãe, é? Foi. 6 mandatos em Hidrolândia e ele ocupou o 7º lá. Ele era vereador e eu acho que quem primeiro me falou que ele era vereador foi a doutora Bruna. Né? Eu levei alguém da minha família para o hospital e ela foi que atendeu, nós ficamos conversando lá e ela falou que o namorado dela era, na época, né, era vereador lá em Hidrolândia. Gargamel, falar na doutora Bruna, então nós vamos falar agora do hospital. Você já quer começar a ação do hospital? Rapaz, depois nós partimos para outro, mas é um assunto que está doendo em muita gente, cara. Certo. É assim, aqui esteve a diretora do hospital e ela falou na importância da empresa para a chegada da nova gestão. Por quê? Ela disse que já esteve iniciando uma gestão e a complicação é muito grande para conseguir trazer médicos. Alguns médicos marcam, chega a hora, não tem, não vai. E o paciente não quer saber disso. O prefeito não está colocando médico, isso independente de qual que seja, em que cidade seja. O paciente ele quer saber se ele quer que tenha.
né? E ela falou que a empresa ajudou muito nessa questão. Por quê? Tava a escala e o médico vinha. Certo. Realmente, só, Gargamel, que hoje existe histórias, né, fatos aí contados que o atraso da empresa aí chega a 2 meses Certo. ou mais, né? Certo. Isso vem causando um problema sério na economia do município, porque nós sabemos que não são só as fábricas de lingerie que vêm aqui ajudando na economia do município. A prefeitura, o salário dos colaboradores, dos servidores, né, dos empregados públicos, ele faz com que circule. Todo mundo sabe que o comércio melhora no dia do pagamento. Certo. Né? E você tem falado muito do pagamento em dia. Olha, o pagamento está em dia, o pagamento está em dia. Certo. E, por outro lado, a gente vê até os TBTs do Elton, que fala sobre isso também, sobre essa questão, que daqui a pouco a gente vai falar até de outras coisas, porque ele abre leque também para outras coisas. Certo. Ele falou também, a gente já viu algumas coisas sobre o hospital. Mas se houve muito facilmente Certo. na cidade que o pagamento do hospital está atrasando e está dificultando. Gargamel, isso dificulta a execução do trabalho, a atribuição de cada colaborador ali, vai cair a qualidade. É Certo. normal que caia porque a pessoa não está com gosto. Pelo menos eu presumo que caia. Certo. Né? E o que é que está acontecendo? Porque você está dizendo que o salário do servidor está em dia. Certo. Né? E algumas pessoas estão dizendo que o hospital não está. Como é que está essa situação aí? Eu sei que lá é empresa, mas de qualquer maneira estão trabalhando para o mesmo público, para a mesma pessoa, para a mesma esfera. Né? Certo. Como é que é isso aí? Como é que está essa situação? Está em dia ou não está? Pronto. Isso é muito bom essa sua indagação. Traz bola aí para nós aí, E muito produção. boa. E só- muito boa essa sua pergunta, sabe, Moitinha? Que realmente Aqui, é a ó. polêmica desde a semana passada. Hum. A gente come, porque senão eu vou ficar igual o Kika aqui, bochechudo. Não, fica legal. Pô. Então, Moitinha, é o seguinte. Você é um servidor efetivo do município. Sim. Para quem não sabe, nosso amigo Moitinha, ele é agente de Edemias. Como é que está Isso. seu pagamento? Está em dias? Em dia. Pronto. Pessoal, ainda não existiu um prefeito na Frecheirinha para pagar durante 5 meses consecutivos dentro do mês os servidores. Você já tinha recebido esse tipo de pagamento, Moitinha? 5 meses dentro do mês consecutivo? Não. Então é o seguinte, eu prezo muito pelo pagamento Bem, do se servidor. aconteceu, eu não lembro. Né? Não posso confirmar. Eu prezo 5 meses seguidos. Então, paguei janeiro, dia 30 de janeiro, fevereiro, dia 28 de fevereiro, março, mais ou menos dia 29, foi 30 de março, abril, mais ou menos 29, 30, e maio agora, dia 29, não foi? Ou foi 30? Dia 30. Então, eu venho pagando dentro do mês. A gente ouve isso, Moitinha, de funcionários do município, principalmente efetivos, certo? E também do comerciante. Eu estou dando uma injeção aí, injetando todo final de mês em torno de 4 milhões de reais em folha de pagamento no município. Rapaz, é coisa de louco, muito. Quando a gente efetua o pagamento, no outro dia, os comércios tudo lotado. Não, é por isso que eu digo, porque às vezes as pessoas ficam falando, quem move a economia de Frecheirinha é somente Não, o município, quando o município paga, o dinheiro circula. Antigamente, Moitinha, o servidor, ele comprava fiado, mas ele não podia marcar a data certa de pagar. Por quê? Porque a gestão passada pagava no final do mês apenas a educação. Porque a educação é um dinheiro, Moitinha, que entra... Betinho, quer bolo? A educação é um dinheiro que entra, uma boa parte dela, principal em torno de 70%, 80% do recurso da educação, ela entra no final do mês, que é naquele FPM do dia 30. Então, a gestão anterior, ela só pagava os funcionários de educação de 30. E as demais, ela pagava dia 2, dia 5, dia 10, chegando até dia 15 do mês subsequente, do outro mês. Sei. Então, você imagina, você que era funcionário da saúde, você recebia o pagamento dia 10 ou dia 15 do mês seguinte. Hoje, durante 5 meses, você já recebeu dentro do próprio mês. Então, é o que acontece. Eu tenho um pensamento. Se eu pago direitinho e se eu dou a prioridade ao funcionário, ele vai trabalhar com gosto. Onde é que eu quero chegar, Matia? Eu não devo 1 centavo a Plural Med ou Cepresse, eu acho que o nome instituto é Cepresse, em folha de pagamento. 1 centavo. O que é que aconteceu? Quando nós pegamos... E esse atraso? Já lhe digo. Quando nós pegamos a gestão, dia 1º de janeiro, nós passamos o mês de janeiro todinho, certo? E um pedacinho de fevereiro, né? E aí atrasou o mês de dezembro dos servidores do hospital e o mês de janeiro.
eu chamei imediatamente o Lima Neto, que é um dos proprietários desse instituto, dessa organização social, né, que administra o Hospital de Frecheirinha, e disse: olha, eu estou morrendo de pena dos funcionários do município. Morrendo de pena. Tem gente passando necessidade, tem gente com água, luz e internet cortada. Pois é, tem se gente, ouve facilmente tem sair pra rua. gente, tem gente cozinhando a carvão. Tem gente cozinhando a lenha. Então, E o pior, trabalhando. trabalhando. Então eu não aguento isso. Como é que a gente pode fazer? Aí ele pegou e disse: olha, você tem consciência que a gestão passada não reconheceu a nota fiscal, a dívida de dezembro? Eu digo: eu tenho. E aí eu olhei para os contadores, advogados, disse: eu posso reconhecer? Ele disse: pode. Reconheci parte da folha de pagamento de dezembro, da nota, reconheci só a folha. Paguei dezembro e paguei janeiro. 2 meses de uma vez. Moitinha deu em torno de 600 mil reais. Você imagina um desfalque. Para a gente fazer uma gestão, internautas, a gente tem que fazer uma preparação, um planejamento. Então, Moitinha, eu tinha o dinheiro 100% todos os meses para pagar a Plural Med. Aí eu desfalquei 2 meses de uma vez. Aí o que é que acontece? Paguei folha de dezembro, paguei folha de janeiro, paguei folha de fevereiro, paguei folha de março e paguei folha de abril. Eu não devo folha de pagamento à Plural Med. Só que a folha de março que eu paguei toda a folha de médico e folha dos colaboradores, que é técnico, enfermeiro, farmácia, almoxerifado, essas coisas. Aí eles pegaram esse dinheiro da folha de março, pagaram apenas os colaboradores, já deixaram os plantões médicos sem pagar. Quando chegou no mês de abril, pessoal, eu paguei a nota todinha, porém, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Janeiro, fevereiro e março, eu paguei toda a folha de pagamento de médico e também os colaboradores. Aí, Moitinho, eu deixei uma parte dos fornecedores, janeiro, fevereiro e março, para pagar fornecedor. Mas quando chegou agora no mês de abril, eu paguei toda a nota fiscal em torno de 335 mil reais, pagando fornecedor, médico e colaboradores. Aí eles pegaram, sabe o quê? Pegaram o recurso e pagaram os plantões médicos de março. Então, o que está atrasado hoje no hospital são os plantões médicos de abril, do mês de abril. Os colaboradores foram pagos. Você está entendendo? Então, o pagamento de maio, eles só vão tirar a nota lá para o dia 10, é o período que eles tiram, e aí depois do dia 10 eu já pago novamente os colaboradores de lá. Espero eu que a empresa pague 100% médico e colaborador. Aí houve esse problema, houve esse atraso. Deixa eu ver se eu entendi aqui. O atraso que está acontecendo no hospital com os colaboradores geral, exceto os médicos, só é considerado atraso em relação ao pagamento que você vem fazendo na prefeitura. Mas de forma, se for comparar administrações passadas, está em dia. Foi o que eu entendi ou estou equivocado? Eu não entendi ainda a sua pergunta. Vai. Bem, em relação aos colaboradores, porque aos colaboradores geral, porque tem exceto os médicos, certo, né? Certo. Aos colaboradores só corrigindo, gerais. os médicos, a empresa não pagou o mês de abril. Pronto. Eu paguei. Pois é. Não, eu repassei, mas eles não pagaram os médicos. Deixa-me ver aqui se eu entendi e queria que você só confirmasse ou explicasse direitinho, porque eu não consegui entender. Os colaboradores, por o que eu entendi, você está me dizendo que não está tão em dia quanto os pagamentos que você faz para os servidores da prefeitura. Mas comparando a administrações passadas, está em dia. Tipo, porque é pago no mês posterior, dentro do mês posterior, o mês anterior. Exatamente. É porque assim, então tá em dia. Eu só posso pagar os colaboradores do hospital, isso os que são funcionários da empresa. Então eu entendi certo, é isso mesmo. E os que são funcionários da empresa, quando a empresa tira nota fiscal. Então não está atrasado. Não, tá tudo pago até abril. Todos os colaboradores e todos os médicos, até o mês de abril, estão pagos. Mas nós já estamos em junho e maio. Maio, eles não tiraram a nota fiscal, só tiraram depois do dia 10. Quando eles tirar a nota, eu já pago de novo o mês de maio. Então a gente sempre permanece em dias. O que eu devo apurar, eu repito, Moitinha, é uma parte dos fornecedores. Fornecedores, realmente eu devo. Por exemplo, a nota é 530 mil, 400 mil é para colaborador, aí 130 mil fornecedor. Eu paguei 400 mil de médico colaborador. Estão pagos. O que eu deixei foi um fornecedor 130 mil. Você está entendendo? Então, a empresa... Moitinha, vou lhe dar um exemplo.
Se eu lhe dou um dinheiro aqui para você ir lá no comércio, Moitinho, eu compro R$ 100 de cerveja e você trazer carne. Você tá errado. Tá errado. Então, pronto. Durante esses meses, pessoal, principalmente março e abril, que é o mês que está dando a polêmica, eu disse, olha, eu vou pagar a folha de pagamento, plural, e vocês passam para o pessoal. E eles não passam, principalmente para os médicos. Então, o que está atrasado hoje não é parte da prefeitura, repito, são os médicos. Os médicos plantonistas do mês de abril. A prefeitura pagou, mas a plural não passou esse dinheiro para eles. Gargamel, e você, como gestor do município, você não pode cobrar da empresa, tipo, sancionar de alguma forma? Cobro toda hora. Uma eventual multa rescisória? Cobro toda hora. Para rescindir esse contrato? Cobro toda hora, inclusive, né? Tem um presidente do sindicato aí. Mas eu digo assim, já sancionando, questionando já para rescindir o contrato. Você tem prerrogativa para rescindir esse contrato sem multa rescisória numa situação como essa? Passou pela minha cabeça até mesmo de fazer uma intervenção, porque me assombraram. Eu paguei numa sexta-feira, antes do meu dia, né? Aí quando foi, não sei se foi sexta-feira à noite, eles pagaram os plantões médicos do hospital de março ainda, certo? E eu achava que ele ia pagar os colaboradores no sábado, não pagaram, só vieram pagar na segunda-feira. E durante esses 2 dias, sábado e domingo, houve muita gente ligando para a gente dizendo, olha, não vai vir mais médico trabalhar. Imediatamente conversei com a nossa secretária de saúde. Mas como é um bolinho, macho? Imediatamente conversei com o nosso jurídico e disse, olha, se porventura falta médico, nós iremos fazer imediatamente uma intervenção no hospital. O que é intervenção? Tomar para o município novamente administrar. Passou isso até pela minha cabeça para não prejudicar a população frecheriense. Não prejudicar. Foi mesmo? Foi. Passou pela minha cabeça, sim, de fazer uma intervenção imediatamente. Gargamel, o que você tá... E vale ressaltar que nós estamos em processo, findando já o contrato dessa empresa, né? Na verdade, ela não continuará, né? E nós iremos abrir um novo processo licitatório, né? Para logo uma nova OS, né? Participarem desse processo, outras OS participarem e ganharem, né, a licitação para poder administrar o hospital. Com base no que a diretora do hospital falou, no início ela ajudou a gestão. E com base no que você está falando, você não falou com todas as palavras, mas pelo que eu estou entendendo, ela está atrapalhando a sua agora, gestão. No final, sim, porque nós estamos sendo aí crucificados, né? Tem até um presidente da Associação dos Médicos, acho que fez um vídeo, a associação é sindicato, fez um vídeo culpando a gestão e tudo, e eu fiz até um texto lá, explicando que eu não devo um centavo ao plural a CEPRED, entendeu? Uhum. Não devo um centavo, está tudo pago. Então, que eles investiguem. Mas o presidente do sindicato tem conhecimento disso? Eu acredito que... Parece que fizeram uma publicação, o pessoal do próprio servidores do hospital, né, dizendo que é um absurdo, um atraso e tal, e marcaram o sindicato, ou a Associação dos Médicos do Estado do Ceará, e acredito eu que ali é um presidente, né, um médico, né, fez essa publicação. E até engraçado, Bodinho, nem falando de ninguém ali, eu fui até abrir, né, a página dele lá, e as 2 primeiras curtidas que eu vi, né, foi da ex-primeira-dama e a curtida também do ex-vereador que foi meu concorrente nas eleições anteriores. Aí me veio pela minha cabeça, o cara faz uma curtida num comentário desse do médico, né, que eu até expliquei lá que eu não devia nada, não tenho certeza, mas ele não tem coragem de ir curtir quando eu faço um vídeo dizer que o pagamento do povo está em dias, inclusive o dele, que ele é funcionário da prefeitura. Ele deveria curtir também, entendeu? Então eu acho que os direitos são iguais e o reconhecimento é para ser igual também. É verdade. Eu não posso discordar de você, até porque desde o dia 1º de janeiro, na eleição teve um grupo que votou em você, outro não. É natural, né? É democrático. Natural, é democrático. Mas a partir do dia 1º de janeiro, você é prefeito de todos os 16 mil habitantes do município. Para os aplausos e as críticas. Todo cidadão, com base com base em fatos reais, tem direito a fazer qualquer crítica e também, consequentemente, qualquer elogio. Ou concordar e discordar. Né? Concordar ou discordar. Eu lhe indaguei agora. Você é funcionário do município, está em dia o pagamento, são 5 meses, você recebe dentro do próprio mês, entendeu? Se tivesse um mês que não tivesse entrado em dia, eu teria Você estava dizendo aqui. falado. Dizendo aqui. Né? E a gente espera que continue assim.
Se Deus Né? quiser, né? Vamos Verdade. tentar pagar o servidor dentro do próprio mês. Pois é, e a próxima é a empresa que vai assumir? Você já tem uma previsão? Já Não, tá... não conheço, porque é um processo licitatório, a gente não pode nem apontar, entendi. né? Aí é um processo licitatório. É aberto, né? aberto, né? Eu acho, Moitinha, né? Eu acho que até para o Plural Med, Eu não sei como é que funciona. eu acho que até para o Plural Med quiser participar desse processo, pode, porque é aberto, entendeu? Entendi. É um processo aberto, né? Para geracionar o hospital, entendeu? Rapaz, é um assunto meio polêmico, porque vai que a Plural Med ganhe novamente, se ela tem o direito de participar. Aí não só vai gerar gasto, não, uma licitação dessa daí. Tem um ditado que tem um ditado que é assim: gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, como é um processo novo, é um novo contrato com novas cláusulas, né? Entendi. Como eu estou sofrendo aqui, né, até hoje, 6 de junho de 2024, a gente vai se preparar com cláusulas dentro desse contrato para que não aconteça o que aconteceu. Moitinha, na minha opinião, vou dar um exemplo para você aqui, na minha opinião. Por exemplo, nós estamos com os garis do município. Na parte da prefeitura, nós estamos atrasados. A prefeitura não pagou, por exemplo, os garis no mês de maio. O que foi que eu fiz? Eu chamei o empresário, que é o dono da empresa, certo? Que terceiriza essa obra de gari, e disse: ó, chefe, nós estamos tendo um problema aqui com o INSS e PASEP, já nós vamos falar nesse assunto. E a prefeitura, agora, nessa data, mais ou menos do dia 10 ao dia 15, nós não temos o dinheiro para poder pagar os garis. Você sabe o que a empresa fez? Pegou e pagou os garis do próprio cofre da empresa. Então, onde é que eu quero chegar? Essa Plural Med, ela faz o gerenciamento de hospitais de vários municípios. Acredito eu que a empresa tem milhões em caixa. Era para estar cobrindo esses gastos com funcionário em médico, enquanto que a prefeitura paga eles, né, não? Veja bem, nós não devemos a parte médica e nem funcionários. Mas vamos supor que a gente devesse. Eles não era para deixar os funcionários atrasados, eles era para pagar, pô. Eles têm caixa suficiente. Se eles ganharem a empresa, eles têm caixa suficiente. O suficiente. Vamos supor que você tem uma empresa de lingerie. E aí você produz, só que você está estocando e não está vendendo. Aí já pensou quando chegar ali no começo do mês, você tem que pagar a sua folha, você vai dizer para o funcionário: não, rapaz, nós temos que vender primeiro para depois pagar vocês? Não, eles querem saber. Rapaz, aqui no podcast eu não externalizo minha opinião, certo. Mas aqui eu vou falar, já que você me perguntou, não é não, você fez essa pergunta, não é não. Eu vou lhe dizer, na minha opinião, quem deve é a empresa. Se você deve a eles, ele tinha que vir falar com você. Caso você não cumprisse com a sua obrigação, vai na justiça, porque tem que ser cumprido. Mas eles têm que pagar o fornecedor. Não, mas de antemão... Os funcionários. A dívida é deles. É deles. No primeiro momento. Essa é a minha opinião, não quer dizer que Vou eu dar um estou exemplo, certo. Motinha. Nós temos ali funcionários efetivos dentro do hospital. Os funcionários efetivos estão com todos os seus pagamentos, que é a prefeitura que faz em dias. Eles recebem no final do mês. Eu posso fazer uma comparação aqui. Por exemplo, o pedreiro, que tem uma empreiteira, ele contrata pedreiros para trabalhar na casa do fulano, né? Se chegou o final de semana, se ele recebeu ou não do fulano, quem trabalhou quer receber. E ele não vai cobrar do dono lá do imóvel. Vai cobrar de quem contratou. É mais ou menos no mesmo sentido. Mas, agora, quem contratou, ele vai ser cobrado por o dono da empreiteira. Né? Aí, ao mesmo tempo, eu digo: a prefeitura não deve um centavo à empresa. Está pago. Pago no folha de pagamento. E os plantões médicos estão pagos. Só que a empresa não repassou o mês de abril ainda para os plantões médicos. Só que assim, refazendo aqui o que eu falei, a minha opinião, eu não conheço a legislação, como as cláusulas, né, como foi feito o contrato. Eu estou dando a minha opinião como cidadão a respeito desse assunto aí, certo? Gargamel, você tocou no assunto aí que eu já estava querendo tocar há tempos, mas a gente queria concluir aquele. Cara, essa dívida do SPI, SPASEP aí, como é que é essa situação aí? Cara, porque é uma situação que não sei se é subtraído para o governo federal, depois retorna para o servidor. Como é que é feito isso daí? Por quê? Onde aconteceu e quando? Como? Certo. Boitinha, nós temos uma dívida gigantesca 2022, 2023, 2024.
A lei ela vem sempre mudando. O povo quer saber. Claro, a lei vem sempre mudando e o governo vem ficando cada vez mais... falando em comendo aí, macho, não tem problema não. Vem ficando mais sabido o governo. Antigamente, as entidades e comércio, isso, aquilo, eles conseguiam burlar, né, o INSS. Hoje não consegue mais. Hoje é praticamente tudo online. Então, desde o momento que você faz uma informação, automaticamente o INSS já sabe quanto é que o ente municipal, estadual, já está devendo, ou privado, né? Então, o que acontece? Praticamente nós caímos na malha fina no ano de 2022. E eu tomei um susto, né, quando nós fomos notificados pelo... Você caiu agora referente ao ano de 2022, que era a gestão anterior. Então, nós fomos notificados pela Receita Federal e uma dívida reconhecida no valor de 6 milhões de reais de PASEP e INSS. Por que adquiri essa dívida? Porque a gestão anterior não informou o INSS Moitinho, que você é servidor efetivo, e dos outros funcionários contratados no município. Você acredita? Então, não informou. Exemplo, você ganha ali 5 mil reais. Eles informaram que você ganhava 1.000 e pouco, 700 e pouco, 2.000. Tem mês que nem informa. Você acredita nisso? Gargamel, e numa situação como essa, eu não sei se você vai ter essa resposta, porque eu acho que é mais... Um advogado tem um conhecimento maior, mas se não tiver, não tem problema não. E se de lá para cá, Deus me livre, eu tivesse precisado de uma aposentadoria? Certo. Algum acidente, alguma coisa. Certo. E aí, como é que ficava numa situação dessa? dessa? Aí você vai no INSS, lá constata, eles vão constatar, vão tirar lá o seu... tem um nomezinho que eles dão lá. Não, né? Não, tem um nomezinho. Antigamente chamava de extrato de INSS, hoje chama outro nome. Já eu retomo. É o CNIS, tira seu CNIS e diz, olha, está acontecendo um problema. Você trabalha na prefeitura de Frecheirinha, você é efetivo e o município não está informando o seu salário real. Por que não informa, Moitinho? Porque se informar, você vai ter que contribuir. Aí o Ministério Público Federal, Moitinho, já foi acionado. Não acredito que logo o ex-gestor, né, será aí indagado, né, questionado por que ele não deu essas informações. Isso é crime, isso é apropriação indébita. Quando você se apropria do dinheiro do INSS, Moitinha, e não repassa para a União, isso é crime, né? E o que acontece? A gestão anterior, enquanto que pagava 100 e poucos mil reais por mês, Moitinha, eu paguei nesse mês de maio 660 mil reais em INSS. Não tem que aguente entre PASEP e INSS. Porém, já veio uma parcela do PASEP e do INSS, que é uns DAF já com desconto, e ainda fora isso, a gente ainda paga isso tudo. Você acredita? Então isso está mexendo com o nosso juiz. Apesar dos recursos serem poucos e ainda pagar 660 mil de INSS, é um absurdo. É um parcelável? Nós vamos ter que parcelar logo. E aí, Moitinha, nós já pedimos para fazer mais ou menos uma investigação no mês de... Aliás, no ano de 2023 no ano de 2024. 2023 dá em torno de 6 milhões e meio e 2024, 8 milhões. O maior rombo é em 2024, que foi o ano lá de campanha, o ano eleitoral, 8 milhões. Gargamel, e esse dinheiro, como é? Eles retêm e ao invés de passar para a União, investem em outra coisa. Você está entendendo, Moitinha? Pode investir na própria folha, pode investir numa obra, pode investir num pagamento de algum fornecedor, alguma coisa. Foi investir esse dinheiro de outra forma, né? E aí a Justiça Federal logo irá tomar de conta, né? E eu acredito que seja um problema gigante para o ex-gestor. Gigante mesmo. Gargamel, você está falando aí em dinheiro pouco para tudo. E você está fazendo um evento muito grande no município. Eu não sei valor, mas até cada munícipe aí, às vezes até o pessoal que mora nas cidades circunvizinhas aqui da Frecheirinha também fala um evento desse porte é mais ou menos tanto. Porque assim, o contrato do Amado Batista, se salvo engano, é 465, mais ou menos, Então, mas o evento não se resume. Tem palco, tem segurança, tem outras bandas de apoio, né? Certo. E é mais de um dia. Então, cada um fica falando assim que ainda não foi publicado o valor total do evento. Certo. E você falando em pouco dinheiro. Gargamel,
será que você não se precipitou, não? Parece cor de doido, não parece, Moitinha? Parece. Porque, assim, se você está falando que o dinheiro está pouco, faz um evento desse porte, ainda sem conhecer, sem ter tanto traquejo, né? Porque, assim, mas ele foi vice-prefeito. Você acabou de dizer aqui que no tempo que você era vice-prefeito, você não fazia parte, então você não estava por dentro, você não sabia como era que funcionava. Só fazia parte dos eventos. Isso com palavras... Quando ele me chamava para dizer que estava tudo bem, né? Para perto dos eventos, Pronto. Foi vereador, vereança nem gere, né? Eu acho que nem... Quando eu era vereador, era oposição. Exatamente. Então não tem tanto conhecimento dessa área. Você chegou numa área totalmente desconhecida para você, né? Aí você trouxe assessores e professores, né? Então, será que você, mais uma vez pergunto, né? Será que você não se precipitou, não? Tem 2 ditados que diz assim: o primeiro, quem tá na chuva é para si molhar. E o segundo é aquele ditado, né? Tá dentro, deixa, não tem? Eita. É assim, esse rombo do INSS, nós descobrimos ele agora no início de maio, final de abril. Nós já tínhamos lançado o evento, nós já tínhamos contratado a banda e tudo, sabe? Quando você faz um contrato, você não pode mais voltar atrás, não. Exceto, olha lá na cláusula do contrato, um fenômeno da natureza, se acontecer um fenômeno da natureza, ou então uma catástrofe no município, ou então algum luto oficial, alguma coisa. Você pode cancelar o evento. Fora isso, nós assinamos um contrato. Mas eu não sei se as pessoas estão percebendo, mas eu vou declarar aqui. O evento, Moitinha, seria de proporção até maior. Por exemplo, eu já lancei a banda de sexta-feira, dia 18. Se você já lançou? Já lancei? Eu não vi, não. Não, eu não vou fazer mais sexta. Eu comecei a enxugar gastos para não ter que voltar atrás da festa do Amado Batista, que está em expectativa não só aqui, mas Moitinha em toda a região. Exemplo, eu estava em Itaperuaba sábado, eu cheguei lá no comércio para poder comprar um determinado tipo de produto, e o comerciante lá em Itaperuaba, 125 quilômetros daqui, estava conversando com o outro. Ei, rapaz, tu viu aí? Amado Batista na Frecheirinha, e nós vamos. A 125 quilômetros daqui. O povo do Camusim, da Granja, da Barroquinha, o pessoal do Tianguá, da Ibiapaba, o povo do Piauí, vem em peso para esse evento. Eu não posso mais, Moitinha, infelizmente, voltar atrás. Mas se eu soubesse que estava acontecendo, que iria acontecer isso, esse desconto grande em INSS, e nós temos que pagar esse valor absurdo em INSS, eu tinha feito um evento mais light, com atração bem menor. Então, nós teremos o desfile na quinta-feira, no dia 17. Nós teremos só atrações locais, dia 18, que nós tínhamos já praticamente, não estava ainda contratado, uma banda que seria 250 mil, uma banda, para sexta-feira. Voltei atrás, chamei a memória secretária de cultura, chamei o rapaz que organiza os eventos, chamei outro secretário e disse: olha, você quer saber uma coisa? Nada irá se igualar ou então deter o Amado. Então bora tirar essa banda de sexta, bora começar a fazer economia. Fui no governo do estado, Moitinha, e aí conversei com o Nelson Martins, conversei com o nosso presidente da Assembleia, Romeu, e disse: Romeu, me socorre. Nós estamos com esse evento do Amado para fazer, certo? E aconteceu isso no PIS, PASEP, INSS do município, e nós estamos com medo de fazer o evento, não tem mais como pagar o povo, os funcionários do município. Imediatamente ele chamou o Nelson Martins, que é o secretário da Casa Civil, né? E eles deram uma estrutura no valor de R$52 mil. E lá nós transformamos em som para 3 dias, iluminação para 3 dias, banheiro para os 3 dias, gerador para os 3 dias. O município só irá contratar o palco. Então nós começamos a fazer, enxugar gastos para o evento. Nós iremos contratar 50 seguranças, vamos reduzir para 30. Nós iremos aumentar na polícia, vamos mandar ofício para o comando geral, vou falar de novo com o governador, e nós iremos trazer mais policiais, né, para poder fortalecer a segurança da festa. Enfim, nós já estamos fazendo uma força-tarefa, Moitinha, para enxugar, para economizar. E eu quero também deixar claro à população, outra loucura, nós não iremos deixar de fazer um evento também no Sextejo Frecheirinha. Eu, Moitinha. Né? Não, fazer o festejo. Nós temos aí um recurso prometido para uma banda, somente uma, de R$600 mil. Através do Ministério do Turismo. Então nós iremos fazer o evento, por quê? Porque o deputado Júnior Mano,
através do Ministério do Turismo, vai aí ajudar o nosso município com a banda. Nós iremos fazer um festejo grande. Nós queremos fazer 2 dias de festa, né, com banda de forró e um dia de show católico. Então vamos ver a possibilidade aí da gente dar uma enxugada também nas economias no mês de agosto para a gente fazer um festejo bom aqui no município. Então parece loucura, Moitinha, mas quando você quer fazer algo, você abre mão. Vamos começar a abrir perto, mão. né? Muito perto uma da outra que dá. Vamos abrir mão, certo? De algumas coisas e tudo, mas não só de obra vive o homem. O homem também vive de uma festazinha, porque você aquece a economia local. É o bar, é o restaurante, é a pousada. Vou lhe dar um exemplo de pousada. Eu lancei o vídeo do Amado Batista de manhã, um sábado pela manhã. Quando foi sábado à tarde, não tinha mais uma pousada desocupada para os dias 17, 18, 19 de julho em Frecheirinha. Você acredita nisso? No mesmo dia, Imagina. já superlotou. Então, é um aquecimento, comércio, barraca, restaurante, pousada, tudo aquece a economia do município, né? Trazendo aí dinheiro para a cidade, para o nosso município. Então, nós enxugamos aí as estruturas, enxugamos também bandas, ia ser 2 dias de banda, só vai ser um, né? E sou sincero, o povo quer ver o Amado Batista. Lá você vai ver que o Amado vai entrar em torno de 23 horas, 23h30, que é 11, 11h30 da noite. Quando acabar o Amado, mais da metade do público da festa vão embora. Porque o povo queria ver, era o cantor mais amado do Brasil. E é um presente que a administração municipal aí, né, irá dar para a população. Pegou em cheio. Hoje, se você vê aí, o nome do Amado Batista é o nome hoje mais visto no Google. No Google, Amado Batista, por causa desse casamento dele, né, com uma modelo, uma menina super jovem, né, tá um estouro total, né, Amado Batista tá totalmente na mídia, né, e Moitinha, parece até loucura, mas no ano que vem nós vamos trazer uma atração melhor do que o Amado, de novo. Então, é uma responsabilidade grande minha, foi uma promessa que eu fiz, né, que ia fazer o primeiro festival, a gente está fazendo logo num período que o município está em crise, mas nós vamos enxugar os gastos para a gente fazer e terá os próximos prefeitos que vieram aí, tem uma responsabilidade muito grande de abraçar esse evento, porque nunca teve. De 30 anos de cultura do município, de produção de moda ímpar, nunca teve um festival de lingerie. Será o primeiro, e se Deus quiser, logo o primeiro, entrando para a história de Frecheirinha. Garramel, fugindo um pouquinho desse assunto, mas dentro do contexto da administração, cara, se ouve muito falar da questão do mercado, ainda não está efetivamente funcionando. O que é que está acontecendo com o mercado? Porque já foi inaugurado, a gente já comentou sobre isso, né? Já foi inaugurado no final da gestão passada e até hoje está funcionando alguns bares, né? Algumas coisas assim. Certo. O que está acontecendo? Como é que está por lá? Moitinha, Cara, é um assunto você que se ouve constrói, facilmente também, viu? Aí na você constrói a sua casa. Moitinha construiu uma nova casa. E essa sua casa nem tem água e nem tem luz. Você tem coragem de fazer uma festa de inauguração? Que a água nem tem água, a casa nem tem água, nem tem luz ainda? É difícil, não é complicado? Você pode até fazer. Você inaugura num dia, mas no outro dia você vai ter que fechar ela, que ela nem tem água, não tem luz, como é que você vai passar para dentro? Você está entendendo? Então a obra do mercado, ela não está entregue ainda. Lá nem tem água, nem tem luz, Matinha. Não Até está hoje? entregue. Não tem água, Como não é tem que tá luz. funcionando esses bares lá? Gambiarra. Na gambiarra. Pode olhar lá que você não vê o relógio lá do mercado funcionando. Você vê um relógio do outro lado da rua, é gambiarra. Quem está dizendo sou eu, lá é gambiarra. E um outro grande problema, Moitinho. Um outro grande problema. Lá está na justiça o processo licitatório. Vou dar um exemplo. Eu pedi para fazer uma cobrança lá dos proprietários desses estabelecimentos no alvará de funcionamento. Eu sabia que eles não tinham. Mas eu pedi, cobre lá o alvará, porque lá foi aberto o que? Lanchonete, foi aberto lá, né? Essas coisas. Então, onde está aberto lanchonete, tem que ter um alvará sanitário, alvará de funcionamento, lá tem lojas, isso e aquilo, bares, enfim. Então eu pedi e eles não tinham, eu sabia que eles não tinham, por quê? Porque eles não têm uma BITS, não tem água, não tem luz, e eles não teriam. Então a documentação que foi exigida não tinha como eles, mas na verdade eu queria atraí-los até a mim. E eles vieram conversar comigo. Acho que em torno de 4, 5 comerciantes veio até a mim. E lá eu expliquei a situação. Pessoal, eu não estou aqui perseguindo ninguém e nem quero dizer quem é que está certo e quem está errado. Mas a Procuradoria aqui, a assessoria jurídica, encontrou alguns vícios dentro do processo licitatório. O que é vício? Algo de errado, alguma documentação errada.
Entendeu? Pronto, vou lhe dar um exemplo. Lá existia uma declaração que a pessoa que participava da licitação tinha que assinar que não tinha nenhum vínculo com o município. Então tinha gente lá que inclusive era secretário, inclusive era funcionário, inclusive a tia trabalhava com o processo licitatório, era da assessoria jurídica tipo da cargo de prefeitura. confiança, porque quem é concursado não é obrigado a ter nenhum vínculo. Não, você está dizendo mais cargo de confiança. Então, Sei. tá lá. Quem é que vai dizer que está certo ou errado? É a justiça. E lá eu entrei no entendimento. Eu disse, pessoal, bora fazer o seguinte. Quem sou eu para dizer que vocês estão certos ou estão errados? Voltem para lá, trabalhem no estabelecimento de vocês. Se a justiça disser que vocês estão errados e saiam, eles disseram, não, a gente sai. E se a justiça disser, vocês estão certos, aí vocês ficam. Tá feito assim, tá, pronto, liberei, estão lá trabalhando, mas logo, logo a justiça irá definir quem tá certo e quem tá errado. Você tá entendendo? Eu fui até procurado nessa semana pelo construtor, ele quis me dar já as chaves do mercado, eu não recebi. Eu não recebi lá, porque na hora que ele entrega as chaves, né? Aí como é que o pessoal estão lá? Talvez receberam a chave da gestão passada, mas quiseram me entregar agora. Quando eu recebi, eu estou recebendo a obra. E eu não quis receber a obra. Você está entendendo? Nós ainda vamos fazer uma inspeção. Nós ainda vamos lá para ver como é que está. Vai se reunir secretário de obras, engenheiro, isso e aquilo, e ver como é que está a obra do mercado público, entendeu? E aí, o entorno, Moitinho, existe uma outra obra ali, um aditivo. Um entorno. Você vê que ele tem a cor mais feia ao redor? Toda arrancada, você já percebeu? Existe um aditivo ali que dá em torno de 400, 500 mil reais. Então, para a gente receber, nós vamos ter que fazer aquilo ali, rapaz. Que é outro gasto, e é um gasto com recurso próprio. Ali entendeu? É tipo um estacionamento, estacionamento, todo intertravado. Conhece a planta dali, não? Não, eu não tive acesso não, mas eu pedi até para o engenheiro já fazer uma nova planta. Como é a nova planta? Tem um estacionamento, a gente conserva o estacionamento. E ao redor, Motinha, nas 4 ruas, rua ali em frente ao comércio do seu Luiz Antônio, aliás, do Mané Antônio, rua aqui do comércio do Chico Tibúrcio e o ponto Luiz da Loja, rua que vai ali para Araticum e a rua do Raimundo Franco, você entendeu? Os 4 lados, né? Sei. A gente vai arrancar todo o asfalto e fazer intertravada ali ao redor todinho. Sei. Até melhorar até a sensação térmica. Melhorar né? a sensação térmica. Ali tem uma poça d'água, você já percebeu? Vai começar a absorver. Enfim, a gente tem um projeto ali que faz parte do ativo do mercado. Aí nós já estamos vendo, viabilizando. Mas eu garanto a você que está bem pertinho de ser resolvido o problema dali. Bem pertinho mesmo. Entendeu? Bem pertinho de ser resolvido. Bom, outra coisa que eu queria falar com você, e não é novidade, porque em todo podcast que nós já fizemos, antes de eu perguntar, meu internauta, se você está gostando do nosso bate-papo aqui, dá um like aí, faz um comentário, reposta aí, envia para alguém. Coloca nos grupos aí de WhatsApp que hoje o assunto tá quente, viu? Era bora café, né, Gargamel? Vai esquentar mais. Não, né? aí tá gelado. Falar em esquentar, Gargamel, eu repito, não é nenhuma novidade, porque a gente sempre comenta sobre isso. Gargamel, nós temos talvez as piores entradas da cidade, né? De todas as cidades da região aqui que eu conheço, a mais feia é Frecheirinha. Rapaz, você tem algum projeto aí para melhorar isso aí? Porque tá feio. Outra, além de feio, tá perigoso. Olha, eu passo para trabalhar ali às 7 horas da manhã, devido ao movimento das fábricas, é um perigo. Eu vejo algumas pessoas passando de bicicleta, é um risco muito grande. Então rapaz, tá complicado, viu, Gargamel? Ali, eu acho que com muita frequência acontece acidente. Eu não acompanho, mas eu acho que acontece... Quase todo dia tem acidente aqui na Frecheirinha por causa... Rua estreita, o trânsito desorganizado. O Johnny Smith está fazendo... Que é o secretário de segurança, né? Ele está colocando aí umas blitz educativas. Isso eu creio que seja bem interessante, porque a partir daí as pessoas já vão... usando novos métodos, né? De pilotar e tudo. Mas... a infraestrutura não ajuda, Gargamel. Aí eu queria que você me falasse quais são os seus projetos aí para melhorar a estética e a qualidade do trânsito, né? Primeiramente, Moitinho, assim, tá feio. Tá. O governo do estado do Ceará está licitando, né, através da SOP, aquele projeto Sinalize, né? Não é para sinalizar a cidade, não, é aquele projeto para asfalto. Então, se Deus quiser, nós iremos ganhar
Rapaz, pega um cafezinho para mim, meu amigão. Pronto. Nós iremos ganhar aí, Moitinha, 10 mil metros de asfalto nesse ano e 10 mil metros de asfalto no ano que vem no programa Sinalize. Eu até me informei lá na SOP, através do nosso amigo Gadiel, né? Gadiel, que é ex-prefeito de São Benedito, e hoje lá ele é um dos diretores da SOP. Existe uma área lá de engenharia que ele faz parte da direção. E eu até perguntei, Gadiel, não tem como fazer um tapa-buraco não? Porque Freixeirinha tá cheio de buraco. Ele, rapaz, o pior que não, tem que passar mesmo o asfalto todo, nem que seja em cima de um outro asfalto, para poder recuperar, né? Mas nós iremos ganhar esses 10 mil metros. 10 mil metros, pessoal, se a gente pegar uma rua de 10 metros, que é difícil ter uma rua de 10 metros, geralmente são 7, né? Vai pegar uma rua de 10 metros e dá 1 quilômetro. Então 10 por 1, 10 mil metros, né? Pode contar assim. E nós iremos ganhar esse asfalto e no ano que vem mais asfalto. Só que eu estou tentando aí economizar um tiquinho lá pro final do ano para a gente comprar mais um asfalto sim também. E esse que eu comprar, Motinha, ainda nós vamos fazer um tapa-buraco na cidade. Nós já protocolamos. É caro, 1 milhão em asfalto é bem pouquinho, né? Bem pouquinho, é muito caro. Então é muito bom, deixa bonito para limpeza e tudo, mas é muito caro. Então desse pouquinho, aliás, nós já protocolamos no Detran para sinalizar algumas vias aqui no município. Nós vamos sinalizar algumas vias aqui no município. E Moitinha, eu já pedi os nossos engenheiros para fazer um projeto. Tem quanto tempo tu não anda no Mocambo? Rapaz, tem meses, tipo 2 meses, 3 meses. Você viu como é que tá a entrada do Mocambo? Com a mais linda? Linda. Não, Pronto. a entrada do Coreaú tá bonita, a entrada do Mocambo tá bonita, a entrada de Tianguá tá bonita. Pronto. Né? Tudo organizadinho e a Freixeirinha tá... E uma cidade que tem dinheiro, né? Não, se for... Rola dinheiro, gira dinheiro, Com todo né? respeito a Coreaú e Mucambo, mas o amigo coreauense, o amigo mucambense, né? Sabe muito bem que Freixeirinha tem um poder aquisitivo maior por causa das fábricas de lingerie. Moitinho, eu estou dando muito trabalho aos nossos engenheiros, pedindo para fazer projeto. Eu já pedi para fazer o projeto aqui da rotatória da Vazante até o início da Rua Nova, do mesmo modelo do Mucambo. Calçadãozinho de um lado, calçadão do outro, aquele esporte iluminar, tudo direitinho. Então eles já estão fazendo o projeto. Se Deus quiser, nós vamos começar com essa primeira entrada aqui da cidade. Eu não posso, Moitinha, levar essa entrada até a margem da BR, porque o DENIT é cheio de frescura. Mas eu vou iniciar do início da rotatória, que é para cada ponte, até aquela cruzinha. Não tem a cruzinha na BR ali? Ou depois do final da Bahia? Bem na entrada da Rua Nova, o projeto vai até ali. Passa ali um pouquinho na casa do seu Manel do Carmo. Isso para alargar. Calçadãozinho de um lado e do outro. Mas ali tá dentro de uma rodovia estadual, né? Mas eu posso fazer. O Mucambo também não é rodovia estadual. Verdade. Você tá entendendo? Não tem nenhum problema. Lá... Mas eu não posso levar o projeto até a margem da BR, porque o DENIT é cheio de onda. Entendi. Né? E tem um projeto futuramente, Moitinha, da gente mudar até aquela entrada ali. Pode ser que eu afaste ela mais para lá. Eu tô vendo a possibilidade aí, sabe? Inclusive, você tocou no assunto ali é no meio de uma meia-lua. Ali é Perigosíssimo. Você não consegue ver, você tem que ser muito ágil. Inclusive, Gargamel, eu vou falar de algo aqui que reavalie. O ônibus, o carro a diesel, ele é mais lento. Além de lento, ele é comprido demais. Perigo. Então, o ônibus ali, quando ele desce para o acostamento, para ele sair... Meu irmão, se vier um carro para lá do João Paulo com 100, 120 ali, 130, ele não dá tempo tirar do meio não, viu? Então, Moitinha, perigoso. Nós já estamos pedindo ao nosso engenheiro para fazer o projeto dessa primeira entrada. A gente vai começar com essa. Se Deus quiser, depois nós vamos passar para a última lá, que é da Índia. Se desse para fazer ao menos uma rotatória aí, ficava top. Aí já é mais complicado, tem que pedir permissão da DENIT. É que nem eu disse. Possa ser que eu tire até a entrada daqui e afaste um pouco mais para lá. Entendi. Você quer levar mais para frente. Mais para frente, para poder sair dessa curva, né? Sair da curva, existe a possibilidade de eu mais fácil ali. Do que... eu já vou pedir, através de um satélitezinho, tudo para os engenheiros ver a questão de um projeto da gente. Por isso que eu vou fazer só até o iníciozinho da rotatória aqui da Vazante, esse projeto. Então, vamos começar aqui. Eu vejo que é um pouco escuro também, esse acessozinho aqui da rotatória até a Rua Nova. Depois vamos passar pela Avenida da Índia, depois a principal e futuramente ali na entrada da Lapa ali para Araticum. Então nós vamos fazer uma estéticazinha nas entradas da nossa cidade. E o outro projeto que a gente tem, Moitinho, é o portal. Nós vamos criar um portalzão gigante. A gente vai ver se coloca nessa entrada, na do meio, ou então lá na principal, que é a da Índia, né, com a nossa cultura, que é a moda íntima. Né? Por exemplo, o meu pensamento é que faça uma máquina de costura gigante.
Gigante. Imagina uma máquina de costura gigante e tudo. Eu sei. Já tem outros pensamentos, não, pai, tem que fazer uma moda íntima gigante. Então eu vou ver, a gente vai ver com o arquiteto, engenheiro, a possibilidade de a gente mudar totalmente a estética do município. Que eu sou sincero, o meu concorrente nem gosta que eu fale isso, mas as entradas de frecheirinha tão feias. A frecheirinha tá precisando de uma estética bonita, porque o nosso povo merece. E os recursos, né, que Frecheirinha recebe, né, Frecheirinha na plateia era bem bonitinha. Viu? Aí outra coisa, Moitinha, sobre o que você falou ali do pessoal fazendo caminhada na avenida, né? Nós iremos fazer uma licitação de máquinas pesadas em horas, né? Caçamba, escavadeira, Eu tinha falado do patrol. pessoal passando de bicicleta para o trabalho, PC, mas é interessante a questão das Uma hora caminhadas. dessas pessoas estão fazendo caminhada, Moitinha, e o carro e moto passa riscando o povo ali. Ali é perigoso. Eu já fiz caminhada ali, já Então, passei por Frecheirinha isso. está precisando de uma área de lazer. Pois é. E não sai da minha cabeça, futuramente nós iremos aterrar por conta da prefeitura aquela nova avenida que vai nascer ali de frente ao posto do Ribão até o Olho d'Água, e depois vem uma construtora para poder fazer a obra e ser ali tipo um parque da cidade, totalmente arejada, com os quiosques no meio, para as pessoas transitarem ali, fazer seus Cooper, fazer caminhada, ciclismo, enfim, sabe? Depois que a gente preparar essa avenida... É ali do Olho d'Água que você está falando. do Olho d'Água. Depois que a gente preparar, a gente vem para outra aqui também, que é meu sonho, na Praça da Rua Nova Direita, entrando ali bem na quina do Clube do GES, para sair lá na BR. Também uma nova avenida ali no município. Então a gente vai ver aí o que é que consegue fazer e conseguir recursos para a gente realizar o sonho do povo frecheirense. São projetos interessantes, viu? E caros, não são baratos não. São Gargamel, caros. e lugar para evento? Você falou aqui do lugar para caminhada, o lugar para futuros eventos. Porque hoje Frecheirinha não tem um lugar para evento. Não tem. Na verdade, esse show do Amado vai ser no estádio, né? Improvisado, né? Improvisado. Ali não é um bom lugar. Moitinho, assim, é claro que é muito projeto tem na cabeça da gente e para tão pouco tempo, né? Estou no 6º mês de mandato. O tempo passava tão rápido. Eu chego ali 8 horas, 9 horas na prefeitura, Moitinho, e saio 10, 11 horas da noite. Eu almoço lá mesmo dentro do gabinete. Raramente eu saio para poder almoçar no outro canto. Eu almoço ali mesmo, cuidando das coisas, preocupado com recurso. Muitas secretarias para resolver, né? Muitos problemas. Ali é como se fosse uma empresa grande, com 1.000 e tanto, 2.000 funcionários, entendeu? Então é muita A coisa. história dessa me surpreende, porque assim, a gente se conhece já faz um bom tempo. O nosso diretor aqui ainda estava na barriga da mãe quando a gente se conheceu, né? O Lohan, né? O Lohan, quando aí a Maria ainda estava grávida dele quando nos conhecemos em 2002. Você morar na Rua Iracema. Ali foi em dezembro de 2001 para janeiro de 2002, Isso, quando nos conhecemos. E eu sei que você gosta de andar. Eu sei que o seu negócio é estar... Inclusive, eu não acreditava nessa hipótese de você ficar dentro de gabinete. E essa história de ficar de 10 horas da manhã até me surpreendeu, viu? Mas tá bem pertinho, Bandinha, de eu sair dali, na hora que a gente ajeitar mesmo a casa, eu gosto de meio de rua. Eu vou pro meio da rua. É por isso que eu tô lhe falando, que você tá me surpreendendo dizer que fica tanto tempo lá dentro. Porque você é da rua, você não é eu me admirei. Eu tenho uns pensamentos meio doidos, Bandinha. Por exemplo, nesse meu carro que eu ando, eu não abasteço R$1 de petróleo por conta da prefeitura. Você pode chegar ali no posto ali por exemplo, do Vandilson. Aqui eu abasteço no Vandilson, no Baú eu abasteço ali no posto do Ribão, que é lá no Pio. E você pode perguntar, todos os dias eu abasteço dinheiro nesses postos. Então, é um veículo particular meu, eu não boto R$1 por conta da prefeitura. E a outra coisa que eu faço, sabe o que é, Moitinha? Tirar diária. Coisa mais difícil no mundo eu tirar diária. Por exemplo, eu já fui a Fortaleza na semana, não tirei diária. Tu sabe onde é que eu vou que eu tiro diária? Brasília. Às vezes quando eu vou para Brasília, porque o custo é muito alto. Pra você ter ideia, as diárias não cobrem os custos da gente. Eu tiro o restante do bolso. Então, se você for olhar no portal, eu tirei bem pouquinho de diária. E assim, eu não vou muito a Fortaleza também não, sabe? Sei. Eu me lembro que tinha prefeito aí que toda semana estava em Fortaleza. Raramente eu vou. Amanhã, aliás, segunda, por exemplo, terça tem um evento lá, eu não vou. Eu vejo só se for uma coisa muito importante. Ou então para poder falar com o governador, com o presidente da Assembleia, que a gente está correndo atrás que essas futuras obras aí gerem um MAP, né, para poder a gente ter a certeza do convênio, entendeu? Gargamel, essa forma de agir aí, você se inspira em alguém ou é... Não, é coisa minha mesmo, sabe, Moitinha? É coisa minha mesmo, uma coisa que eu não sou corrupto. Né? Por isso eu repito, eu não abasteço R$1 no meu veículo, às custas da prefeitura, e pouquíssimas diárias. Eu já ganho bem, Moitinha.
Eu já ganho bem. Mas Meu não- salário é 18 Mas mil é uma reais. prerrogativa sua. Não seria corrupção, não. Você Porque eu não usar dessas diárias. não, diária nem tanto, mas eu ganho bem. Por exemplo, eu vou pro Fortaleza, eu vou e volto no mesmo dia. Eu não durmo lá, eu não gosto muito assim da capital, sabe, Mantinha? Eu morei lá e tem umas coisas aí no passado que me fez com que eu não goste muito de Fortaleza, sabe? Então eu dou graças a Deus de voltar para casa, porque Fortaleza é uma capital tão perigosa, Moitinha, que é tu com medo da pessoa, a pessoa com medo de ti. Às vezes tu num carro bom, e tu bem vestido, mas as pessoas olhando tu de travessa ali, morrendo de medo de ti, pô. Isso é lugar pra poder viver. Eu não gosto da minha frecheirinha, do meu interior. Todo final de semana a gente tá comendo a galinha sem caipira na casa de alguém, tá no aniversário na casa de alguém, entendeu? Eu gosto disso, de convivência com o meu povo. Mas é uma prerrogativa minha, é um carro particular meu, então eu não boto um centavo de petróleo por conta da prefeitura. E repito, eu ganho bem. Então o que eu ganho é para me custear. Entendeu? Então eu vou para Fortaleza, eu gasto do meu bolso, meu almoço do meu bolso, meu merenda do meu bolso. Se eu for me hospedar é do meu bolso. Então, podem olhar o portal. Tem bem pouquinho. Eu acho que tem uma ou duas diárias só de Fortaleza e tem umas diárias de Brasília, porque aqui nem eu digo, Brasília é muito caro, as coisas a gente tem que tirar. Você falando sobre corrupção, me lembrei aqui, não estou fugindo do assunto não, já nós volta aqui para... Eu lembrei que o Ciro Gomes foi num programa de televisão aí, se eu não estou enganado, foi no Danilo Gentili. Aí o Danilo Gentili perguntou para ele contando, porque ele fala do histórico dele, que já foi governador, já foi prefeito, já foi deputado, já foi ministro, né, da Integração Nacional, foi ministro... então é assim... E ele não tem nada contra ele. Pode procurar. O Ciro, aí ele perguntou: se você se tornasse presidente da República, você acabaria com a corrupção? Aí o Ciro pegou e falou: mas que corrupção no Brasil é cultural, não tem quem acabe, não. Agora ele disse que o que ele podia garantir ali era que ele não ia se corromper, né? Ele não ia ser corrupto, né? Na verdade. O pessoal diz assim, rapaz, de onde é que vem tanta corrupção no Brasil? Mas se você for olhar, desde o tempo do descobrimento, né, os portugueses, né, conquistaram os índios dando presente. Uhum. Percebeu, né? Era espelho, era isso, era aqui dando presente, e os índios ali, brabo, querendo atirar ali de flecha nos portugueses e tudo, e eles presenteando até que dominaram aí, né, o Brasil, né? Exatamente. Gargamel, como você está à frente de uma administração, como é que você faz para evitar essa possível corrupção dentro do seu governo? Porque assim, pode acontecer, eu não quero me corromper, não estou dizendo aqui qual é a sua intenção, o que você quer nem o que não quer, o que deseja ou o que não deseja, mas são várias cabeças e muitas são independentes, porém, juntas, né? Então assim, participou de uma corrupção, acaba aqui refletindo em você. O que você faz para evitar? Quem me tem como besta tá ficando doido. Entendeu? Tu imagina um menino, filho de um lavrador, de uma lavradora, lá da Caiçara dos Arias, perto da Penaduba, né? Morou na casinha de Itaipa, teve uma infância difícil, perdeu a mãe pequenininho, foi embora para Fortaleza, depois voltou para Frecheirinha com 17 anos de idade, né? Aí, primeiro trabalho foi você que me arranjou, você lembra disso? Foi lá na rádio do nosso amigo Gerôncio, né? E aí dali você me deu uma oportunidade para me ser locutor. Eu lembro, inclusive, eu vou falar uma coisa aqui, meu internauta, se o Gargamel mentir aqui. Olha, ele não gostava de ser chamado de Gargamel. Quem criou esse apelido foi o Edberto Filho, só que ele não gostava. Aí quando nós fomos colocar, eu disse, Francisco, assim, se o cara colocar o nome Francisco, Antônio, um nome comum, por exemplo, numa rádio em Fortaleza, não vai chamar atenção. Mas se botar, por exemplo, um nome que só tu tem, fica muito mais fácil. E esse nome vai ser Gargamel mesmo. Tu aceita? Aceito. Até hoje tem gente que me chama Francisca aqui. É mesmo? A dona Nega, por exemplo, a mãe da Filó, ela chama Francisca. Pois engraçado, né? Aí na época da rádio, tu lembra que tu não gostava desse nome Gargamel? Então, aí fui locutor. Assim, eu me sinto muito honrado, viu? Demais. E eu reconheço, né? Tem gente, muitinha, que porque eu estou prefeito, né? Isso aqui é passageiro, né? Daqui 3 anos e meio as pessoas vão me avaliar, né? Se tá bom, continua. Se não tá, trocam. Vai vir novos concorrentes. É o que a gente falou lá sobre o vice, eu não sobre mudo. o Meu secretário. comportamento é o mesmo. É claro que hoje estou até um pouco mais difícil porque as obrigações chamam a gente. É muita coisa, né? Então, às vezes eu reclamo ali com o eleitor, Gargamel, rapaz, tu tá reitando fulano, não sei o que. Eu digo, meu amigo, eu sou prefeito dos 16, minha habitante, a política passou, né? Próximo ano tem política para deputado, depois tem para prefeito de novo. Então, a gente é prefeito de toda a população frecheirense. Então, você imagina, depois me tornei assessor de comunicação, vereador, vice-prefeito, e hoje
estou prefeito, sabe, Moitinha? Moitinha, tudo passa por mim. Tudo, 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 tudo. A gente tem um domínio ali, olhando tudo. Tem um ditado interiorano que diz que o que engorda o gado é o olho do dono. É claro que eu não sou dono de nada, ali é do povo, né? Mas eu tenho que pastorar justamente porque é do povo, não é meu, é do povo. E a gente tem que pastorar se está sendo bem aplicado, a gente tem que pastorar se está sendo bem gasto. A gente tem que pastorar se está sendo investido mesmo naquela secretaria ou não. Então, é uma coisa que eu cuido que não é minha. Não é minha. Né? Teve político que passou aqui por Frecheirinha, se sentiu o rei da cocada preta. Né? E depois vem Deus e a população e mostra a ele que não é aquilo que ele está pensando. Então, Moitinha, eu nunca vou deixar essa minha humildade de lado, mas ao mesmo tempo pastorando, acompanhando de perto, vendo o que é do povo. Então, eu não aceito corrupção dentro do meu governo. Não aceito. Então nesse caso aí já dificulta mais das pessoas, porque se tudo passa por você e você tá sempre observando, não perde esse domínio, então as chances de acontecer é bem menor. Vamos falar um pouco da educação. Como é que está a educação, Gargamel? Porque assim, a gente sabe que foi iniciado ainda no ano passado, ano atrasado, a educação em tempo integral, mesmo com a estrutura bem complicada, porque estava iniciando, e até hoje como é que está a educação em tempo integral? Também você ampliou, até concluiu a ampliação da creche, né? Você concluiu a ampliação da creche e outras... Foi. Como é que está aí? Foi, nós pegamos a creche, o SEI, né? O SEI levantado e coberto, né? Então nós... fizemos todo o acabamento, né? E entregamos para a população, né? Ficou muito bonito. Lá praticamente dobrou o SEI. Se existia, por exemplo, 4 salas, hoje tem 8. Entendeu? Lá, Moitinha, infelizmente, as novas ampliações não estão funcionando por problema da Enel. Lá foi colocado um transformador também e a Enel até hoje não veio ligar. Inclusive, se não ligarem, né? Até hoje, né, gente? Vai hoje, mais tarde, hoje, sexta-feira, né? Se não ligar até hoje, sexta-feira, eu vou ter que ir próxima semana, né, conversar com o diretor da do Estado. E eu nem que a gente entre, né, com mandado de segurança aí, porque está prejudicando, né? Está prejudicando as crianças do município. E aí nós reinauguramos. Nós mudamos a Secretaria de Educação de lugar, né? Onde era a Secretaria de Educação, era uma escola desativada, o Presidente Vargas. Nós reativamos novamente, né? Nós refrigeramos todas as salas de lá, inclusive, Moitinha, um compromisso meu, até o final do ano, toda a educação infantil, certo? E toda a educação fundamental, né? Os alunos irão estudar nas salas climatizadas, né? E aí nós climatizamos o Presidente Vargas, botamos para funcionar, e a Secretaria de Educação hoje, Moitinha, ela funciona em um prédio alugado, não é nosso, não é um prédio próprio, é um prédio que a gente alugou ali vizinho ao Banco do Brasil. Mas se você entrar hoje na Secretaria de Educação, dá gosto. Eu já fiz uma visita lá quando eu fui chamar a Eglantina, que ela trabalha numa área que eu tinha interesse de fazer um podcast sobre o assunto, e a professora Eglantina, eu tive muito gosto de trazê-la aqui, porque ela já foi minha professora e o assunto era autismo, sabe? E ela tem um conhecimento exacerbado, sabe? Era coordenadora do AE, né? Pois é, então ela tem muito conhecimento, aí eu a trouxe aqui no podcast, batemos um papo, inclusive, meu internauta, se você ainda não conhece, procure lá o podcast com a professora Eglantina, você vai ver muita coisa boa. E aí, muita informação bacana. E aí, Moitinha, hoje o coordenador pedagógico, que são aqueles coordenadores, por exemplo, a Eglantina, trabalha lá dentro da Secretaria de Educação, ela é coordenadora do EAE, né, que é a Educação Especial. Trabalha com gosto em um prédio novo. Não é do município, é um prédio alugado. Mas trabalha com gosto, com estrutura. Antigamente, o presidente de Vargas lá, pai, eu entrava lá, porque nós funcionamos lá mais de mês, se não chegar a 2 meses, rapaz, é um prédio totalmente deteriorado. Né? Aí nós fizemos uma reforma lá, botamos para funcionar como escola. E nós pegamos a creche da Vazante, Moitinha, e tiramos imediatamente os alunos de dentro por causa de infiltração. Por baixo e por cima. A escola estava caindo. Você tem ideia? O teto do banheiro caiu, quebrou o vaso, o piso, isso, aquilo. Se caísse em cima de uma criança, acontecia uma tragédia no município.
praticamente demolimos a creche da Vazante e fizemos praticamente prejuízo, uma nova. Tem um prejuízo grande para o município, para a família que ia talvez perder a criança. Aí reinauguramos, né? E agora nós vamos logo reinaugurar o colégio lá do Coité, que irá funcionar como creche. Pronto, você até prometeu aqui no podcast e, salvo engano, o pós-campanha foi o primeiro que você veio depois da eleição, né? Uhum. Você disse que ia botar essa escola para funcionar. funcionar. Já vai funcionar. Inauguração próxima semana. É mesmo? Próxima semana vamos marcar só a data certa, o dia certo e o horário certo. E vamos convidar toda a população. Lá eu andei, Moitinha, na época da campanha, não sei se eu conto essa história aqui para você, né? Eu andei lá no Coité e Palmeira, e vi umas crianças pequenas e eu pergunto, tá estudando? Rapaz, está não. Por quê? Ô, seu Gargamel, nós não temos confiança de mandar no ônibus. A gente tem medo de criança muito pequena. E para deixar de moto, não, é perigoso, o cara de asfalto. Aí eu digo, olha, se Deus e a população me abençoar, eu fui eleito, eu vou pegar esse prédio aqui, que era uma escola no Coité, que estava funcionando como um depósito de desuso. Aqueles materiais, por exemplo, mesa, cadeira, que não prestava mais, Moitinha, a gestão estava levando tudo para o Coité. Era um depósito de desuso. Tirei tudo de dentro, reformei e nós vamos inaugurar. Eu acho que lá tem 2 ou 3 salas que irão funcionar como creche, tempo integral, vai ser tempo integral, e nós vamos entregar para a população. Agora, nas férias, Moitinha, nós iremos, entre creche e colégio, já está com quanto tempo aí, produção, nosso podcast? Já está com quase 1h30. Oh, beleza. Temos tempo ainda. Isso vai ser um dos mais compridos esse aqui. Então, nós, agora, durante as férias de julho, nós iremos reformar mais 6 prédios da educação, entre escola e creche do município, mais 6 prédios, né? Todas as reformas, pessoal, serão contempladas também refrigeração para os alunos. Eu não quero mais que nenhuma criança, nenhum jovem adolescente assista a aula suado. O conforto, Moitinha, que meu filho e minha filha têm, estudando lá no Patronato de São José, no ar-condicionado, eu quero que um filho de pai pobre, mãe pobre, criança pobre também tenha esse conforto. Então, por isso que essa é a minha meta, até o final do ano, refrigerar, botar ar-condicionado em todas as escolas de nosso município, se Deus quiser. E, Moitinha, nós já estamos, junto com a nossa contabilidade, nós já estamos fazendo um estudo. Tudo indica que nós teremos uma sobrinha no final do ano, do Fundeb 30. Fundeb 30 eu posso fazer investimento, que é essa reforma de escola, isso, aquilo, de creche também, né? Nós iremos construir uma nova escola no município. Do município, com esse dinheiro. Nova escola. Já peguei um projeto que é antigo, da gestão passada, né? O engenheiro já me mandou esse projeto. Nós vamos readequar, que é um projeto ainda do orçamento de 2023, vamos jogar agora para 2025. E se Deus quiser, a gente vê que vai sobrar dinheiro, nós iremos fazer a assinatura de serviço e iniciar uma obra de uma construção de uma nova escola com recurso próprio, a gente pode dizer, do município de Frecheirinha. Então eu quero investir muito na educação, Matia, muito mesmo. Investir na educação é investir no futuro de nosso município. Prefeito, o gestor passado, ele tinha um projeto para um hospital para atender a região. Certo. Não sei se você tem conhecimento disso, mas ele citou por várias vezes que tinha esse desejo. E esse projeto, você não tem a intenção de tocar para frente? Tive acesso ao projeto, estou com ele todinho. E dia 25 de fevereiro levei ele ao governador. Foi feito até um vídeo, você lembra? Uhum. Governador, foi. Foi, né? Eu não vi o vídeo. Pronto. A obra custa em torno de R$10.445.000. E o governador... Não é tão alto, não. Se for olhar o que foi pedido para trazer a subestação para Frecheirinha, era 11 milhões, se não me engano, né? Então, R$10.445.000. É um hospital desse porte. E o governador nos garantiu. Eu fui até lá agora, eu tinha na semana passada no governo do estado, conversar até com o meu amigo Eduardo, né? Que é o Cuidado aí rapaz... para não encostar o celular no meu bebê reborn, viu? Que é o rapaz que trabalha no governador e faz os convênios. E eu disse para ele, olha, é uma obra cara. A gente sabe que o estado, a União, estão em crise, né? Não existe terreno ainda, Moitinha, próprio do município para fazer o hospital, porque tem que ser 1 hectare, 100%. E o terreno que eu encontrei não é barato, é em torno de R$400.000.
E essas áreas institucionais aí Não cabe. Não cabe, Não né? cabe. Não tem área institucional que caiba um hospital 100%. E esse colégio que a gente vai fazer, é Lapa, eu acho que lá é 50 por 70. Dá Pra você ter ideia. 350 metros. Não, 3.500 mais ou menos. 3.500, é 3.500 100% metros dá 10 quadrados. metros. Eu esqueci um zero aí. Aí o que acontece? Eu disse para ele, olha, eu só vou comprar esse terreno se eu tiver a certeza da obra. Porque eu não vou dar 400 mil conto no terreno, Moitinha, né? Na verdade, não é eu que vou comprar, é o município. O município não vai dar 400 mil reais no terreno para poder o governo não fazer a obra. Eu vou fazer o que com esse terreno depois? Eu vou até dar uma sugestão aqui de onde construir o hospital, não exatamente o canto geográfico, né? Mas Sobral, uma das coisas que ajudou muito Sobral crescer foi a Santa Casa ser bem distante do centro para um lado e a Uva ser bem distante do centro para o outro. É isso. Aí o que aconteceu? O pessoal começaram a construir nas imediações e foram chegando sentido centro, andando sentido Na centro. sua ideia, qual era o melhor local? Mas a gente tem mais ou menos um local. Inclusive, Vocês a gestão têm, né? passada estava de olho nesse local. Fica, Moitinha, praticamente de frente a Diamantes. Tem aquela praça do turista, do lado direito ali. No Hoje é um Gabora. matagal ali, certo? Que é margem de BR, é bem fácil acesso de SAMU, isso aqui, tirando o hospital de dentro da cidade. Você tá entendendo? Então a gente está vendo uma área. Aí lateralmente a gente constrói a avenida do lateral do hospital, na frente também, então é para aquela Eu região acho ali. perto, mas eu acharia mais interessante na Vazante. Pois é, tinha que ver uma área, né? Que precisa de um terreno plano, Por quê? que seja Porque bom de água, a energia. tendência é o pessoal construir mais. Eu e sei. ir sentido centro, então aumentar. Também, mas veja bem o acesso a uma BR, para um socorro, é muito rápido. Bem mais rápido, verdade, Bem mais verdade. rápido, Olhando aí entendeu? a questão da logística é bem mais interessante. É igual, sabe o quê, Botinha? Deus nos abençoar e tudo. Futuramente eu quero tirar o estádio dali. Fazer o estádio no outro bairro, no outro local, para poder crescer e Frecheirinha se expandir mais, né? Mas por quê? Eu digo, você imagine ali, eu vou tirar o estádio, eu vou demolir aquele muro e eu vou fazer uma área de lazer emendado com a praça ali, que é Praça do PT. Aí eu pego aqueles quiosques de frente à prefeitura, jogo tudo para lá. Vai ficar uma área para você fazer caminhada, isso fica a coisa mais Ali linda. dá, viu? Tá muito bom. Eu tenho esse projeto também. Entendeu? Então, o Frecheirinha acho que está na hora de crescer mais lateralmente, entendeu? Mais lateralmente. Então, por isso esse nosso projeto. Se por exemplo, o Colégio do Estado, a gente não conseguiu ainda, mas se eu conseguir, possa ser que eu jogue ali sentido Araticum, para a Frecheirinha crescer para ali, sentido Coité, entendeu? Enfim, né? A gente tá cheio de projeto aí, se Deus quiser, dando trabalho aos nossos engenheiros. Gargamel, você tem mais algo a falar sobre a saúde? Porque assim, a saúde é um campo tão amplo que é incontável, né? Certo. Aqui se a gente for mexer aqui, vai longe. Nós pegamos... Todo mundo precisa de saúde. Todo início é difícil, né? A gente pegou a saúde um pouco defasada, né? Pra você ter ideia, tem aquela velha história que a gente pegou o município apenas com uma ambulância, né? Aí, logo, mais ou menos, no comecinho de fevereiro, nós tivemos que alugar uns carros, né? Pequenos para poder transportar os pacientes, né? Para Sobral, Fortaleza e tudo. E no meio foi alugado uma ambulância semi-UTI, né? Né? Depois nós pagamos o sequestro da ambulância e trouxemos ela de volta para o município, né? A gente tem um recurso, Moitinha, guardado. Esse recurso ele está aplicado. Eu peguei na época, tinha 500 mil reais, hoje já tem quase 700 mil para a gente comprar equipamentos para o Hospital de Frecheirinha. A gente já está no processo licitatório, né? E desses equipamentos, Moitinha, alguns são para o centro cirúrgico. E eu acredito que no máximo até agosto nós já estamos fazendo pequenas cirurgias aqui no município. Hérnia, vesícula, cesariana, essas coisas, você acredita? Não faz cirurgias aqui no município. Legal. Já Agora, tem um cirurgião? em mente tem. Nós já temos um cirurgião em mente. Sei. Inclusive, muito conhecido, né? Que é aquele doutor Sávio do Bajara, você lembra dele? Sim, sim. Doutor Sávio, né? Ele vem sempre conversando e tudo, e a gente vai ver a possibilidade de contratar ele para fazer. Nós vamos fazer cesariana aqui no município, também laqueadora. Nós já temos 2 grandes profissionais trabalhando aqui, né? Que é o doutor Ismael, vice-prefeito de Camusim, e o doutor Boto, um médico muito conhecido, muito Bem conceituado, né? Irá fazer. Já está atendendo no 100, esses 2 médicos, e se prontificou para, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, fazer cesariana em Frecheirinha mesmo. Outra coisa que nós iremos trazer para a Frecheirinha que nunca foi Ele é feito. radiologista, né? Se eu não estou enganado, o doutor Boto e parteiro, né? Ele faz cirurgia de parto, né? Que chama obstetra. Obstetra. Ginecologista obstetra. E aí outra coisa, Moitinha, também, que
que o município nunca teve, vamos fazer agora no comecinho de julho, ó, no máximo, que é um mutirão de cirurgias de pterígio, que é aquela carnezinha no olho, que chama vilide, né? A gente chama vilide. Sei. Ou catarata também, vai ser feita cirurgia de catarata no município. Aqui, nós vamos fazer um mutirão, em torno de 100 cirurgias, já agora nesse ano de 2025, em média 100 cirurgias de 2026, 100 cirurgias de 2027 e 100 cirurgias de 2028. Nós vamos fazer aí uma chamada pública, né, para médicos que são oftalmologistas se cadastrarem e efetuar as cirurgias aqui em Frecheirinha. Então é uma coisa que é recorde. Sem querer cansar os nossos internautas. Pode concluir, Cavalo. Aí outra coisa mas também. Sem querer cansar os nossos internautas, eu queria só que ele ficasse ligado, que eu tenho uma pergunta a fazer sobre o SEM. Pronto. Outro melhoramento que nós temos também no município são nas ultrassons. Você lembra que eu sempre criticava aqui que eu via na madrugada pessoas em fila lá no SEM e eu parava para saber o que é para marcar ultrassom. Não existiu mais fila para o povo marcar ultrassom. Enquanto que a gestão passada fazia 20, 25 por semana, nós estamos fazendo 40 a 50 ultrassom por semana. Porém, segunda-feira agora, Moitinha, nós já tivemos a segunda campanha de ultrassom itinerante. O que é isso? Na semana passada ou semana antepassada, o nosso ultrassonografista, Dr. Caetano, foi fazer ultrassom lá no posto de saúde da Oiticica, abrangendo a população de Oiticica, Campestre, Pernambuco e Goiabeira. E agora, nessa semana, nós tivemos ultrassom lá no posto de saúde do Pavão Frecheiras. Então, nós, além de fazer as ultrassons no posto, lá no SEM, nós criamos aí a ultrassom itinerante, que é levando até as localidades o aparelho de ultrassom para fazer a ultrassom da população. Então, assim, tem muito melhoramento. Profissionais, fazia muito tempo que em Frecheirinha não tinha pediatra. Segunda-feira agora, já um pediatra começou a atender no município, no posto de saúde da sede. E nós iremos, pessoal, logo, logo contratar uma PJ. O que é PJ? É uma empresa de pessoa jurídica. Nessa empresa de pessoa jurídica tem várias especializações. Exemplo, neurologista, cardiologista e outras especializações que nós iremos trazer para o SEM, que é o Centro de Especialidade Médica do município. Então, a gente vai investir na saúde. Nós temos já garantido, Moitinha, para agora até 30 de junho, entrar nos cofres da Prefeitura de Frecheirinha R$1,5 milhão de reais, que é um recurso do nosso deputado federal Júnior Mano, certo? Mais R$300 mil para a compra do raio-x. Você lembra aí que o nosso raio-x tá quebrado. Tá quebrado. A polêmica grande tá quebrada. Inclusive, eu acho que já tem uns 2, 3 meses ou mais. 2, 3 meses ou mais. Ele está sendo consertado. Acredito que até a próxima semana ele já volte a funcionar. Mas eu já tenho garantido R$300 mil. É uma emenda do Eduardo Girão, do senador. Me prometeu 250 mil e me deu 300. Assim que o recurso cair, nós iremos licitar a compra de um novo raio-x. Eu estou até pensando... Aí o que vai ser feito esse daí? Não, eu estou pensando de construir em outro compartimento, lá dentro do hospital, 2 aparelhos de raio-x. Porque se Deus defender não falhar, tem um outro. Isso mais moderno, entendeu? Mas quem tem 2 tem 1. Aí eu tenho também R$1,3 milhão garantido do deputado Guimarães para a saúde do município. Eu tenho R$500 mil do deputado federal Mozo Rodrigues. Eu tenho R$500 mil do deputado federal André Figueiredo. Isso tudo para a saúde. E eu tenho garantido com um amigo que ele conseguiu com o presidente da Câmara de Brasília, com o presidente da Câmara Federal, mais R$3,5 milhões cota extra para a saúde do município. Então nós vamos fazer um bombardeio de recursos nesse ano na saúde e fazer um melhoramento. Nós iremos reformar todos os postos de saúde existentes no município. Eu ia fazer uma pergunta sobre o SEM, mas daqui a pouco eu faço, porque você falando aí sobre a saúde, vi que você não falou de um assunto que todo mundo precisa. Dentista, né, cara? Dentista tem? Como é que tá? Tá funcionando? Tem nós estamos com todas as unidades básicas de saúde do município, sede interior, funcionando dentista. Acredito eu que só não tem no Coité. Hoje só não tem no Coité. Mas nós temos dentista no Cairal. Nós temos dentista nas Frecheiras, lá no Pavão, que é até a filha do Coló, a Nívia. A Nívia, filha do Coló. Sei. Nós temos dentista na Oiticica, certo? Que é a doutora Valéria, né? A Valéria é a noiva do Dioguinho, filho de Vilmar Brandão. Sei. Nós temos dentista aqui no Porto de Saúde da Vazante e nós temos 2 dentistas na sede. Então, todas as unidades, exceto Coité, nós temos dentista funcionando. E, Moitinha, nós iremos, nesse mês,
criar acho que é SESBA o nome. O que é SESBA? Ele funciona como o CEL municipal. Você lembra que eu tinha esse projeto? Lembro. Vamos colocar em prática agora o SESBA no município para fazer cirurgias, inclusive daquele dentiqueiro, pô, chama. Tem um outro nomezinho científico que eles chamam. Não sei se é o CISO, é? É o CISO, mas a gente chama o dentiqueiro. É o dentiqueiro. Nós temos mais de 100 pessoas na fila, Mandinha. Nós iremos esgotar essa fila. Gargamel, fazendo sobre o 100. Hoje você disse que você falou das ultrassons, que resolveu o problema. Você está de parabéns para a questão dos dentistas, porque todo mundo precisa de dentista. Mas, rapaz, eu vejo hoje lá no 100 a carência para atender a demanda é psicólogo e psiquiatra. Pronto. Psiquiatra, nós temos uma psiquiatra no município que ela está vindo 2 vezes por semana. Mas não tá longe de atender. Está longe, é muitos casos. Mas você imagina, enquanto que a gestão passada atendia 20 pessoas por semana, essa psiquiatra está atendendo de 80 a 90 pessoas por semana. Muitos. Ela vem segunda e terça-feira. E outra novidade, Moitinha, nós iremos criar o CAPS municipal também. Nós já estamos conseguindo 42 mil da União, do Ministério da Saúde, para a gente, na verdade, quando a gente criar o CAPS, essa psiquiatra ela não vai mais atender no 100, ela vai para dentro do CAPS. Segunda e terça atender lá, entendeu? E nós temos aí um grande projeto, que é um projeto nosso de campanha e da minha esposa, que já é lei, já é um projeto de lei, que é criar a Casa Azul. Na Casa Azul, elas serão para atender justamente as crianças autistas do município. Sei. Lá vai ter psiquiatra, psicólogo. Se Deus quiser, sim, no meio dessa PJ, nós vamos trazer o neuropediatra para atender também as crianças aqui da LAU também. E assim, a gente está cheio de vontade, cheio de projeto. A população tem um pouco de paciência ainda, o dinheiro ele é muito escasso, ele é muito burocrático para chegar, mas vai chegar. Eu sou o prefeito mais pidão de Frecheirinha, eu sou o prefeito mais pidão da história política do nosso município, eu sou o prefeito, o governador que diz, rapaz, tem o prefeito mais pidão do Ceará. Quando eu me encontro com ele, com o Romeu, com o Júnior Mano, com o Cid, é para pedir, não é nada para mim, não é para o povo. Porque eu quero que as pessoas aqui, se Deus quiser, tenham conforto. Gargamel, o assunto tá bom, mas a gente vai deixar para agosto, para falar sobre os festejos de setembro. E outros assuntos também, porque tem algumas secretarias que não deu tempo para a gente falar, né, meu amigo? Pois teve outros, porque senão vamos cansar os internautas e vão acabar aqui não assistindo. Se for muito comprido, não assistem não. Se bem que nós temos muito o que falar. Então, lhe agradeço por ter vindo, Gargamel. Muito obrigado, gratidão. Desejo sucesso aí na gestão, meu irmão. Muito obrigado. Estamos à disposição, Moitinho, senhores internautas, queridos internautas. Programa, se for 2 horas, 3 horas, 4 horas, ainda é pouco. A gente tem muito assunto para falar. Toda secretaria tem um assunto para falar, tem um assunto para debater. E quero dizer que eu sou aquele mesmo Gargamel, de hoje, amanhã, sempre, o mesmo de ontem. E jamais eu vou mudar. Às vezes a gente está, que nem eu disse aqui no programa, a gente está um pouco sumido, mas é porque é muita responsabilidade para a gente resolver. Mas todo final de semana eu estou no interior, no casamento, no batizado, Deus defende no velório, as pessoas sempre me veem. E eu estou aqui sempre às ordens da nossa população frecheirense e também do programa, meu amigo Moitinha. Valeu, obrigado por ter vindo. Um abraço, tchau, tchau, internauta. Internauta, beijo no coração. Tchau, tchau, bom final de semana.